2 irmãos é dedicado a 2 primos, meus tios. Heinz Ehrenberg, que serviu em Wehrmacht, de 1939 a 1945, e Geoffrey Elton, que serviu no Exército Britânico, de 1943 a 1946. A garota no carrinho de mão. Berlim, 1920. Frida Stengel acordou de um sonho cheio de pequenos sobressaltos e descobriu que sua camisola e os lençóis estavam encharcados. Já amanhecera, mas a chegada do dia pouco havia feito para amenizar a escuridão e a melancolia da longa e gelada noite que a havia precedido. Sua respiração soava pesadamente na luz mortiça quando ela sacudiu o marido para acordá-lo. "Wolfgang", ela sussurrou. "Minha bolsa rompeu." Ele despertou imediatamente com o choque e sentou-se. "Certo", ele disse olhando em volta atordoado, esforçando-se para se concentrar. "Ótimo. Está tudo bem. Nós temos um plano." "Eu ainda não estou em trabalho de parto", Frida disse suavemente. "Não sinto dor, nem contrações, mas estão a caminho, sem dúvida." "Mantenha calma", disse Wolfgang, rolando na cama e tropeçando nas botas que tinha deixado à mão para essa ocasião. "Pode estar certa de que temos um plano." Frida estava esperando gêmeos, e por isso haviam lhe garantido uma vaga em um hospital para o parto, a Escola de Medicina de Berlim-Butch. Distava vários quilômetros de Friedenstein, onde viviam. Enquanto vestia as roupas com dificuldade, Frida só torcia para que os bebês não estivessem com pressa. Wolfgang tomou o braço da esposa e os dois desceram tateando os 5 lances de escada que separavam o apartamento da rua. Havia um elevador, mas era antigo e frágil, e eles tinham decidido que a pequena gaiola de ferro não era confiável para uma viagem tão crucial. "Imagine se nós ficássemos presos e você tivesse os bebês entre 2 andares", Wolfgang brincou. "Só tem licença para transportar 3 pessoas. Aquela vadia da zeladora provavelmente iria nos denunciar ao condomínio." O céu que cobriu o jovem casal quando eles saíram para a calçada gelada estava escuro e cinzento, que parecia ter sido forjado com ferro nos fornos da famosa fundição Krupp, em Essen, e em seguida preso por cima de Berlim com ribetes de aço. Berlim parecia estar sempre encoberta por céus como aquele, cinza escuro, como o metal com que as armas são fabricadas. Os invernos da guerra e todos os que seguiam haviam sido verdadeiramente inclementes, e enquanto o jovem casal ia cruzando com os trabalhadores que madrugavam, que passavam pelos dois com passo apertado, molhados e congelados, curvando-se contra os mordentes ventos do leste, era difícil para Frida e Wolfgang lembrar de que alguma vez em Berlim tivera outra estação do ano que não o inverno. Lembrar de que antes houvera uma época em que todas as árvores de Unter den Linden estavam carregadas de deslumbrantes e viçosas flores e que velhos senhores caminhavam para cima e para baixo pelo parque Tiergarten sem seus paletós, enquanto as garotas andavam sem meias. Entretanto, a primavera e o verão eram uma lembrança distante daquele fevereiro de 1920, um sonho de tempos melhores antes que a catástrofe da Grande Guerra explodisse sobre a Alemanha. Agora os céus pareciam sempre ter sido forjados junto com canhões e trovejavam como se logo além do horizonte, nos campos da Bélgica e da França e através das intermináveis estepes russas, canhões de verdade ainda rugissem. Eles não podiam, é claro, encontrar táxis, mesmo que tivessem condições de pagar por um, e inevitavelmente os bondes estavam em uma de suas greves regulares. Assim sendo, os Stengel haviam conseguido pegar emprestado um carrinho de mão do quitandeiro local. Herr Zammer estava esperando por eles, do lado de fora de sua loja com um buquê de cenouras amarradas com fitas. "Rosa e azul", disse Zammer, "porque Wolf me garante que você vai ter um menino e uma menina. Uma família instantânea, todo o incômodo de uma só vez." "Serão ambos meninos", Frida respondeu com firmeza. "Portanto, espere por problemas. Eles estarão beliscando as suas maçãs em poucos anos." "Se eu tiver maçãs", o dono da quitandeira respondeu com tristeza, enquanto Wolfgang começava a empurrar o carrinho para longe, escorregando e fazendo barulho pelas pedras geladas do calçamento. Então houve uma descarga de armas automáticas em algum lugar, em uma rua próxima, mas eles a ignoraram,
como também ignoraram os berros e gritos que se seguiam às botas estrepitosas e ao som de vidro quebrando. Tiroteios, botas e vidros quebrando eram apenas os sons da cidade para Wolfgang e Frida. De fato, eles já nem os notavam mais. Tão comum em Berlim como o pregão do vendedor do jornal, o canto dos pássaros nos parques e o chacoalhar dos trens na ferrovia suspensa. Todo mundo ignorava, mantendo a cabeça baixa, apressando-se na esperança de não se atrasar para chegar a qualquer fila a que estivessem planejando se juntar. Malditos idiotas! Um veterano de uma perna só resmungou enquanto passava pelo casal, arrastando-se com suas muletas. Definiu bem, Wolfgang respondeu para a nuca raspada sob o pequeno boné do exército que o homem usava. Os jornais chamavam esses distúrbios em curso de revolução, mas se era uma revolução, era do tipo muito peculiar, alemão. As autoridades citadinas continuavam a funcionar e negócios ainda eram feitos, crianças ainda brincavam nas calçadas, secretárias já estavam diante de suas máquinas de datilografia às 8h30. A polícia ainda verificava a licença de carros estacionados ilegalmente, mesmo enquanto os proprietários dos veículos estavam em uma adega próxima surrando alguém até a morte, ou sendo surrados até a morte eles mesmos. Berlim simplesmente continuava a cuidar de seus assuntos, enquanto gangues de comunistas e Freikorps, milícias de direita, matavam-se uns aos outros durante as pausas para o almoço. Frida e Wolfgang continuavam também, ou pelo menos Wolfgang o fazia, suando sobre os cabos do carrinho, apesar do frio, enquanto empurrava a esposa pelas ruas cobertas de entulho, soltando palavrões e xingando ao contornar ocasionais barricadas, até finalmente chegar diante da esplêndida escadaria do famoso hospital-escola de 5.000 leitos de Lindenberg-Weg, o maior de toda a Europa. Wolfgang parou o carrinho, arfando profunda e dolorosamente no ar frio, e pegou a mala de Frida. Pesadinha, hein? Ele suspirou. Você realmente precisa de todos esses livros? Posso ter de ficar aí algum tempo, respondeu Frida, deslizando pesadamente do carrinho para a calçada e fazendo uma careta quando seus tornozelos inchados receberam seu peso. Preciso estudar um pouco enquanto isso. Bem, concordo com você quanto a isso, Frida, Wolfgang admitiu, acendendo um cigarro. Você se casou com um músico que espera logo estar levando o tipo de vida que pediu a Deus. Você é um compositor, Wolf, Frida sorriu. Não apenas um músico. Eu disse aos meus pais que estava me casando com o próximo Mendelssohn. Deus nos livre, espero que não. Músicas melosas demais. A canção Kopf und Kuchen não é para mim, Fried. Você sabe disso. As pessoas gostam de canções. Elas pagam por canções. É por isso que eu agarrei uma boa e inteligente garota quando tive a chance. Todo homem do jazz precisa de uma médica cegamente apaixonada para cuidar dele. Wolfgang agarrou Frida por sua enorme cintura e beijou-a. Frida riu, soltando-se do abraço. Não sou cegamente apaixonada, sou apenas tolerante. E não sou médica também. Ainda não. Há uma pequena questão nos meus exames finais. E cuidado com os meus livros. São todos emprestados, e há multas se encontrarem o menor amassado em uma página. Frida estava estudando medicina na Universidade de Berlim. Ela até conseguira uma bolsa de estudos, fato que seus pais profundamente conservadores ainda tinham dificuldades em acreditar. Quer dizer que eles pagam pela educação? Até mulheres? Seu pai perguntara incrédulo. Eles precisam, pai. A maioria dos rapazes morreu. Mesmo assim, mulheres médicas? O pai respondera e a confusão reinava por trás da certeza sólida e atemporal de seu bigode prussiano aparado rente. Quem confiaria nelas? Que outra escolha eles têm? Frida rebatera. Chama-se século XX, pai. Algum dia você realmente deveria se juntar a ele. Vem acontecendo há 2 décadas já. Você está errada, disse o pai com gravidade sombria. Começou apenas recentemente, quando Sua Alteza Imperial abdicou. Só Deus sabe onde ou quando isso vai acabar. O pai de Frida era policial e sua mãe uma orgulhosa dona de casa. Ele trazia o salário, ela cuidava da casa e criava os filhos. Suas posturas haviam sido formadas durante o governo do Kaiser, e o terremoto político e cultural da República de Weimar no pós-guerra tinha nos deixado em choque.
Nenhum deles compreendia um governo que, embora fosse capaz de parar os tiroteios nas ruas, preocupava-se com a igualdade sexual. Ou um genro que estava feliz em começar uma família, apesar de não poder pegar um táxi para levar a esposa ao hospital. Acho que se papai o visse empurrar a filha grávida até o hospital num carrinho do quitandeiro, sacaria sua arma e atiraria em você, Frida observou enquanto encarava juntos os degraus da escadaria do hospital. Ele quase atirou em mim por engravidá-la, Wolfgang respondeu, procurando nos bolsos de sua jaqueta os papéis da internação. Se você não tivesse se casado comigo, ele teria atirado. Certo. É isso. Aqui estamos nós. Por todo lado, pessoas doentes e com frio se apinhavam, entrando e saindo pelas grandes portas do hospital. Eu vou voltar esta noite, disse Wolfgang. Certifique-se de que haja 3 de vocês até lá. Frida segurou a mão dele. Meu Deus, Wolf, ela sussurrou. Quando você coloca as coisas assim, hoje é apenas você e eu. Amanhã haverá você, eu e nossos filhos. Uma rajada de vento a fez tremer. A dura friagem salpicada de chuva penetrou sua roupa poída. Uma vez mais, Wolfgang a envolveu em seus braços, só que não mais brincando. Dessa vez, com paixão. Quase desesperadamente. 2 pobres almas com frio, abraçadas sob as implacáveis colinas de granito do enorme edifício público. 2 jovens corações batendo juntos. Outros 2, ainda mais jovens, aquecidos na barriga de Frida. 4 corações unidos pelo amor no gelado e ventoso interior de outro coração maior, feito de pedra e ferro. Berlim. O coração da Alemanha. Isso mesmo, respondeu Wolfgang. Você, eu e nossos filhos. A melhor e mais bela coisa que já houve. E pela primeira vez ele falara sem sorrir ou tentar fazer uma piada. Sim, sempre foi assim, disse Frida calmamente. Está bem, então. Vamos entrar, Frida. Está frio demais para ficarmos parados aqui sendo sentimentais. Não havia outro jeito de Wolfgang ficar esperando no hospital. Pouquíssimos pais expectantes na Berlim do pós-guerra podiam se dar ao luxo de ficar aguardando do lado de fora da enfermaria, nas maternidades, distribuindo charutos da maneira tradicional. Herr Sommer precisava do seu carrinho de volta e Wolfgang, como todo mundo na cidade naquele terrível inverno, precisava entrar em algumas filas. A carne no Holst, disse ele, quando começou a descer os degraus até o local enquanto havia deixado o carrinho. Cordeiro e carne de porco. Vou conseguir um pouco para você, nem que eu tenha de penhorar o meu piano. Você precisa de ferro se vai alimentar o nosso filhinho e nossa filhinha. Nossos filhinhos, Frida respondeu. Serão 2 meninos. Estou dizendo a você, uma mulher sabe. Paulus e Otto, rapazes, meninos de sorte, muita sorte. Por que sorte? Wolfgang gritou de volta. Quero dizer, além de ter a mãe mais bela de todo o mundo, porque são gêmeos. Eles têm um ao outro, Wolf. Esta é uma cidade difícil, em um mundo difícil, mas não importa quão duras as coisas se tornem, nossos garotos sempre terão um ao outro. Capítulo 2. Chá e biscoitos. Londres, 1956. Stone olhou para a mesa revestida de juta diante dele, para as xícaras, os biscoitos e o bloco de apontamentos amarelo, com a caneta tinteiro para cima. Ele se concentrou no telefone preto de baquelite, com suas bordas afiadas e angulares e seu fio duplo torcido de tecido marrom e desgastado. Devia ser do começo da década de 1930. O que ele próprio estava fazendo na época em que aquele fio era novo? Lutando, sem dúvida. Ou correndo aterrorizado por alguma calçada de Berlim, à procura de um beco para se esquivar. Ele e seu irmão, inseparáveis, 2 adolescentes temendo mortalmente por suas vidas. Os olhos de Stone seguiram o fio por baixo da mesa, passando pelo linóleo cor de rubi ligeiramente empenado,
e entrando em uma caixa preta bastante grande e aparafusada no rodapé. Imaginou ouvir um zumbido da caixa, mas poderia ser o ruído distante do tráfego na Crownell Road. Ele se mexeu nervosamente na cadeira. Nunca se acostumara a ser entrevistado em salas nuas por funcionários do governo. Mesmo agora, não conseguia convencer-se de que estava seguro. Mesmo agora, uma parte dele esperava a violência, exceto, é claro, pelo fato de estar na Inglaterra, e eles não faziam esse tipo de coisa lá. Alguns dos conhecidos de Stone, mais simpatizantes da esquerda, zombavam quando ele dizia isso, mas era em razão de eles nunca terem tido a infelicidade de viver em um país onde a violência súbita e absoluta era a norma, e não a exceção. Stone olhou mais uma vez para seus inquisidores. Um par clássico. Um baixo, gordinho e careca, com um inoportuno respingo de sopa no bigode. Olhos redondos pousando constantemente nos biscoitos. O outro, não muito alto, porém mais magro, de pé no canto da sala desguarnecida e sem janelas, observando com os olhos ligeiramente cerrados. Stone se sentia como se estivesse em uma cena de filme, sendo interrogado por Peter Lorre, enquanto Humphrey Bogart o olhava inescrutavelmente sem dar pista do que estava achando. Você está viajando para Berlim na esperança de encontrar com uma viúva de seu irmão. Esta era a segunda vez que o homem mais baixo, o Peter Lorre, perguntava aquilo. Ou era uma declaração. Certamente era verdade, mas como é que eles sabiam? Haviam lido a carta de Dagmar, obviamente. Viúva presumida, Stone respondeu, fugindo da pergunta. A experiência de vida havia lhe ensinado que geralmente era prudente reter qualquer informação das autoridades até ser forçado a divulgá-la. Você acha que seu irmão não está morto? Nunca houve qualquer prova real disso. Você quer dizer um cadáver? Acho que sim. Seu irmão foi certamente dado como morto. Lorre respondeu finalmente, se rendendo ao prato de biscoitos e escolhendo um amanteigado. Assassinado pelos russos durante a Batalha de Moscou em 1941. Isso é o que me foi dito, Stone respondeu, pelas autoridades da Alemanha Oriental. Você tem alguma razão para duvidar disso? Não, nenhuma. Sempre esperei que não, só isso. Meu irmão geralmente tinha um plano. Teria sido um homem difícil de matar. A Waffen-SS era composta de homens duros de matar, pelo menos até eles começarem a recrutar meninos. Seu irmão juntou-se à tropa em 1940, não foi? Teria havido uma insinuação de um sorriso? Stone sentiu sua raiva crescendo. Que direito aquele homenzinho presunçoso com a boca cheia de biscoito amanteigado tinha de julgar? Ele não estivera onde seu irmão tinha estado, onde sua mãe e seu pai estiveram, e Dagmar. Mais uma vez, a culpa. A culpa do sobrevivente, como os psiquiatras chamavam. Meu irmão não era um nazista, Stone declarou com firmeza. É claro que não era, respondeu Peter Lorre. E agora o ar de desprezo era inconfundível. Nenhum deles era nazista, não? Pelo menos é o que todos afirmam agora. E a Waffen-SS? Não era propriamente a SS, não é? Não controlaram os campos. Não se pode culpá-los. Meu irmão era casado com uma judia, disse Stone. Sim, nós sabemos. Dagmar Stengel, sobrenome de solteira, Fischer. Você está viajando para Berlim para encontrá-la, não é esse o caso? Stone olhou mais uma vez para as xícaras e os pires. Não gostava de contar-lhe seus assuntos, mas aquela era obviamente uma pergunta retórica, e ele não queria ser pego em uma mentira. Sim, Dagmar Fischer, ele admitiu. Dagmar Stengel. Eu a conheci como Dagmar Fischer. Ela se casou com meu irmão depois que eu saí da Alemanha. Quando foi a última vez que viu a senhora Stengel? Stone tragou profundamente o cigarro e fechou os olhos. Quantas vezes havia revivido aquele momento? O assovio e a manobra dos trens, o cheiro do cabelo dela, a música marcial soando nos alto-falantes, que tornava tão difícil sussurrar as coisas que ele precisava dizer. Em 1939, ele respondeu. Em Berlim? Sim, em Berlim. E depois da guerra, você tentou reencontrá-la? Claro, tentei encontrar toda a minha família. Você esteve na Alemanha? Sim, com o exército. Trabalhei nos campos de deslocados com a administração das Nações Unidas para Assistência e Reabilitação. Você sabe tudo isso. Está nos meus registros. Então, Peter Lorre observou com a boca cheia de biscoito. Estava bem posicionado para procurar uma judia ardilosa?
Judia ardilosa, que expressão! O homenzinho claramente não tinha noção do desprezo casual e da desconfiança inata contidos nela. Uma judia ardilosa? Stone repetiu. Que diabos você quer dizer com isso? Quero dizer Frau Stengel, é claro. Então faça o favor de dizê-lo dessa maneira. Houve um momento de silêncio. Frau Stengel, então, Lorre retomou. Você não a encontrou? Não. O que aconteceu com ela? Nunca descobri. Mais uma das vítimas anônimas do Holocausto? Foi o que presumi. Mas agora acha que ela sobreviveu? Stone parou por um momento, considerando sua resposta. Tive motivos recentemente para me permitir ter esperança de que ela tenha sobrevivido. E por que isso? Stone estava lutando para não ficar com raiva. Ficar com raiva nunca havia ajudado. Não com o tipo de pessoa que se sentava atrás de mesas verdes de juta com xícaras de chá e blocos de anotações amarelos vazios. Afinal, do que se trata? Perguntou Stone. Eu não entendo por que você quer saber ou por que eu deveria dizer-lhe. É muito simples, respondeu o homem gordo, quebrando um segundo biscoito em dois e pegando a metade maior. Se você cooperar conosco, em breve estará liberado para seguir seu caminho. Caso contrário, há uma infinidade de questões burocráticas com que podemos amarrá-lo quase indefinidamente. Pode ser que você não consiga chegar a Berlim antes de 2000, época em que você será um homem muito velho, e Berlim já está reduzida a uma pilha de escombros radioativos. Então, trate apenas de ser um sujeito sensato e responda a nossas perguntas. Por que agora espera que Dagmar Stengel esteja viva? Stone deu de ombros. De qualquer jeito, aquele porquinho arrogante já sabia. Porque ela entrou em contato comigo. Do nada? Sim, do nada. Depois de 17 anos? Isso mesmo. E você tem certeza de que era Frau Stengel? Aí é que estava. Ele tinha certeza. Estava absolutamente certo. A escrita, o tom e as lembranças que a nota continha. E, no entanto, ela disse que tinha sobrevivido à maior parte da guerra em Berlim, como o que eles chamavam de submarino. Stone respondeu, evitando a pergunta de Lore. Porém, a Gestapo a apanhou em junho de 1944 e ela foi enviada para Birkenau. Parece que ela escapou. Façanha rara. Coisas assim aconteceram? Raramente, mas aconteceram. Ela diz que escapou durante a revolta Sonderkommando do Crematório 4 e lutou junto com guerrilheiros poloneses. Uma história e tanto. Mas não é impossível. Apesar das maneiras refinadas, Dagmar era durona e muito engenhosa. Posso perceber que você achou difícil de acreditar, o homem gordo disse, olhando fixamente para Stone. Não é de admirar depois de tanto tempo. No entanto, estou aqui para dizer-lhe que a história é verdadeira. Ou, pelo menos, sua conclusão é: Dagmar Stengel está viva e bem, vivendo em Berlim Oriental. A onda de alegria que sentiu era como o súbito e inebriante arrebatamento em que por vezes era tomado em seus sonhos, quando era ele e não seu irmão na praia de Wannsee, entrelaçado nos braços salpicados de chuva de Dagmar Fischer. Como vocês sabem? Perguntou Stone, tentando manter a voz firme. Nós sabemos muitas coisas. Stone bateu na mesa com o punho. As xícaras tremeram. O receptor do telefone antigo pulou do gancho. Aquilo era assunto seu, não deles. Era sua família, sua vida. Como eles se atreviam a agir como se aquilo fosse um simples jogo? Como vocês sabem? Ele perguntou. Digam-me. Fontes. O homem gordo respondeu, ignorando a exaltação de Stone e sucumbindo preguiçosamente à outra metade de seu segundo biscoito. Fontes confidenciais. Vocês são do MI6? Não existe MI6, Sr. Stengel. Stone. Meu nome é Stone. Tem sido Stone por 15 malditos anos. Sim, você mudou, não foi? Novamente um pequeno sorriso de escárnio. Desta vez, não para o alemão que alegava não ter sido um nazista, mas para o judeu disfarçado que havia mudado seu nome para esconder sua origem. Eles eram britânicos, cortavam dos dois lados. Só porque tinham salvado o mundo em nome da decência e lealdade, não significava que os malditos judeus poderiam começar a fingir ser o que não eram. Mudei de nome, Stone retrucou, porque o exército me disse para fazê-lo. O exército britânico. Se eu fosse preso em ação e descobrissem que eu era judeu, iria para a câmara de gás. Tudo bem, não precisa se alterar, disse o homenzinho com um sorriso condescendente. Nós sabíamos disso. Vocês sabem de muita coisa.
Tentamos. Porque vocês são do MI-16, disse Stone, o serviço secreto. Não podemos dizer que sim. Podemos dizer, Sr. Stone? Pois aí não seria secreto. Peter Lorre sorriu e limpou a boca, claramente satisfeito com sua piada. Stone deveria ter adivinhado desde o início. Apenas o aspecto da sala já era prova suficiente. Vazia, exceto por uma mesa, chá, biscoitos, papel e um telefone. Sem livros, sem panfletos, nem memorandos. Nada de quadros na parede, nem cesto de papéis debaixo da mesa, nem mesmo um clipe de papel. Que escritório normal seria assim? Até a polícia tinha cartazes na parede. E depois havia a dupla encenação. Um tagarela, outro silencioso. A encenação clássica, na verdade. Um baita clichê. Ele realmente deveria ter adivinhado. Eram espiões, sem dúvida. E eles haviam dito com toda a convicção que Dagmar estava viva. Novamente, a onda de alegria. Ela sobrevivera a Berlim, aos campos, aos gulags. Ela sobrevivera a todos eles. E em meio a toda aquela terrível solidão, ela se lembrava dele. Ele que a amara. Ele que ainda a amava. Que sempre a amaria. Capítulo 3. Gêmeos. Berlim, 1920. Descobriu-se que Frida tinha razão. Ela estava grávida de 2 meninos, mas o trabalho de parto foi longo e difícil. Apenas um deles sobreviveu. O outro foi enforcado pelo cordão umbilical. Sinto muito, Frau Stengel, disse o médico. A segunda criança nasceu morta. Então, eles a deixaram sozinha. Não por uma questão de sensibilidade, mas simplesmente porque o hospital estava muito cheio. 4 anos de guerra, seguidos por uma revolução raivosa e fracassada, não havia deixado ninguém com muito tempo para sutilezas. Particularmente a profissão médica. Frida, que não sofrera, ela própria quaisquer complicações durante o parto, estava ciente de que eles deveriam estar querendo de volta o seu pequeno e simples quarto pintado de amarelo. Ela não tinha muito tempo. Olá, pequenino, Frida sussurrou, esforçando-se para acolher o bebê em seu coração enquanto se despedia do outro. E adeus, pequenino. Não queria que a sua alegria por aquela criatura viva que respirava repousando em um de seus braços se afogasse para sempre em suas lágrimas por causa do pequeno embrulho sem vida que estava no outro. Mas naquele momento, Frida não via como poderia ser de outra forma. Ela sabia que sempre lamentaria pela criança que perdera. Auf Wiedersehen, meu querido, ela sussurrou. A precária iluminação da única lâmpada de 40 watts, que pendia solitária acima de sua cama, caía sobre o pequeno rosto cinzento do embrulho, franzido e enrugado como um velho chinês. O outro embrulho começou a chorar, um tímido balido a princípio, que crescia em volume à medida que a pequena criatura descobria a potência de seus pulmões. Frida desviou os olhos da máscara mortuária chinesa em miniatura para o bebê que chorava e depois voltou a contemplar o primeiro. Um deles pálido e inerte em sua morte. O outro, resplandecente e cada vez mais corado na aurora de sua vida. Auf Wiedersehen, en guten Tag und auf Wiedersehen. Então o médico voltou com uma enfermeira idosa que retirou o bebê morto dos braços de Frida. Sorria, sobretudo por este, Frau Stengel, disse a enfermeira, fazendo o sinal da cruz sobre o natimorto. Ele foi poupado da desgraça deste mundo, e em vez disso, começa imediatamente a saborear a alegria do próximo. No entanto, Frida não podia sorrir. Não acreditava em um próximo mundo, e, portanto, só conhecia a desgraça daquele mundo presente. Neste instante, o médico disse, Frau Stengel, eu fico sem jeito de falar com você, tendo um luto tão recente, mas sinto que devo. Há uma jovem em uma ala próxima, quero dizer. Havia. Ela morreu há 1 hora. Você sobreviveu e perdeu uma criança. Aquela mulher morreu enquanto uma criança sobreviveu. Um menino. Frida ouviu pela metade.
Prestava atenção na velha enfermeira, que estava levando embora uma parte de si mesma. Não para o lugar melhor que ela prometera, mas para o porão do hospital e o incinerador. Não havia flores nem orações. A agonia permanente da Alemanha impunha que o descarte dos cadáveres fosse feito de uma forma eficiente e mecânica, ainda que fosse de inocentes e pequenos. O embrulho estivera em seu corpo durante 9 meses. Iria se transformar em cinzas em poucos segundos. Perdão, senhor, Frida disse. O que o senhor estava dizendo? Uma mãe e uma criança? A mãe morreu durante o parto e o pai também está morto. Um comunista, baleado em Lichtenburg. Frida sabia do massacre do subúrbio de Lichtenburg. 1000 trabalhadores haviam sido arbitrariamente cercados por Freikorps e fuzilados na rua, com a total conivência do ministro da Defesa Nacional. Como os assassinos eram muito comuns em Berlim, mesmo os assassinos em massa, o fato mal chegou a ser mencionado nos jornais na ocasião. Entretanto, Frida era do tipo de pessoa que se esforçava para se manter informada. A garota morta estava afastada de seus pais, continuou o médico. Não queriam o filho de um vermelho na família, e agora que a filha está morta, eles o querem ainda menos. Estão cansados e pobres, e não têm interesse no neto órfão bastardo. Foi como se a fraca lâmpada acima de sua cama brilhasse um pouco mais à medida que Frida começou a compreender. O embrulho havia morrido, mas poderia retornar à vida. Todos os preparativos que ela e Wolfgang haviam feito, todo o amor que havia crescido em seus corações para 2 bebês, não seriam desperdiçados. Aquele amor era necessário desesperadamente. Uma pequena alma estava esperando para ser reivindicada. Ela teria gêmeos, no final das contas. Paulus teria o seu Otto, e Otto teria o seu Paulus. Frau Stegel, o médico continuou, sei que você está arrasada, mas por acaso consideraria... Traga-me o bebê, por favor. Frida respondeu antes mesmo que o médico pudesse terminar a frase. Traga-me o meu filho. Ele precisa de mim. Mas o seu marido, o médico começou. Certamente, você deve perguntar. Meu marido é um bom homem, doutor. Ele partilhará da minha decisão. Traga-me o nosso segundo filho. Momentos depois, havia um novo embrulho nos braços de Frida, onde o cinzento e velho chinês havia ficado tão brevemente. Um rosto corado, babando e berrando, como seu novo irmão gêmeo. 2 bebês saudáveis, um em cada braço. Era como se o tempo tivesse parado na última hora e só agora o trabalho de parto de Frida estivesse completo. Guten Tag. Guten Tag. Frida sussurrou. A adoção era uma questão simples de ser resolvida. As engrenagens do processo eram extremamente bem lubrificadas. A Alemanha, por ter tido uma escassez de homens jovens em 1920, mas depois da guerra e da epidemia de gripe que se seguiu, ela certamente gerou muitos órfãos. E no hospital estavam ansiosos para dar um destino àquele. Wolfgang foi convocado de seu lugar na fila do açougue e os documentos necessários foram providenciados antes mesmo de o corpo de Frida começar a produzir leite. Os avós maternos da criança compareceram brevemente à cabeceira de Frida e assinaram os papéis, cedendo os direitos sobre a criança, mal olhando para eles. Desejaram a Frida e Wolfgang um áspero boa sorte e desapareceram da vida deles para sempre. Sumiram antes mesmo de a tinta secar. E assim, eles eram novamente 4. Exatamente como haviam planejado e Frida havia previsto. Frida e Wolfgang e seus 2 meninos, Paulo e Otto. Otto e Paulus. 2 filhos, 2 irmãos, igualmente queridos, igualmente amados, iguais em todos os sentidos. Idênticos, mas não exatamente. Havia uma diferença entre os 2 garotos. Uma diferença que passou quase em branco no momento. Uma diferença que era totalmente irrelevante para Frida e Wolfgang, mas uma diferença que no decorrer do tempo iria se tornar uma questão de vida e morte. Uma criança era judia, a outra não. Capítulo 4. Outro bebê. Munique, 1920.
No mesmo dia em que os dois irmãos Stengel nasceram, 24 de fevereiro de 1920, a algumas poucas centenas de quilômetros de Berlim, no Hofbrauhaus Birkeler, em Munique, outro bebê veio ao mundo. Como muitos bebês, Paulus e Otto inclusive, aquele era ruidoso e selvagem. Por descobrir que sua voz servia apenas para gritar e berrar e que seus punhos serviam somente para esmurrar o ar em fúria porque o mundo não era como ele queria que fosse. A maioria dos bebês cresce. Eles desenvolvem razão e uma consciência, tornam-se socializados. Aquele bebê nunca o fez. Era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nome que recebeu naquele dia a partir das cinzas de uma encarnação anterior mal sucedida. A voz que gritava e os punhos que batiam na mesa eram os de seu líder emergente, um cabo de 31 anos de idade que prestava serviço na unidade de investigação política da seção de Reichswehr, no estado da Baviera, como agente secreto. Seu nome era Adolf Hitler. Naquela noite fatídica, além de dar ao partido o seu novo nome, Hitler delineou, juntamente com Anton Drexler, um dos fundadores do partido, os 25 pontos que deveriam ser a base inalienável e inalterável do programa do partido. A maior parte desses pontos foi prontamente esquecida tanto por Hitler como por seu partido, que cresceu rápido por serem princípios quase socialistas copiados de suas raízes vermelhas. Outros pontos, no entanto, eram criação do próprio Hitler, que nunca vacilou em seu compromisso com eles até o último suspiro. A união de todos os povos de língua alemã, total repúdio ao Tratado de Versalhes e, acima de tudo, um ajuste de contas com os judeus. Este era o ponto mais importante de todos. E naquela fria noite de inverno, o soldado pobre, desconhecido, quase sem voz, após 3 horas de discurso, com os punhos cerrados, agitando os braços no ar e respingando saliva contra os esfumaçados fachos de luz, determinou que os judeus eram uma fonte de todos os males da Alemanha e que ele, Adolf Hitler, seria seu castigo. Iria privar todos eles de sua cidadania no Reich. Nenhum judeu teria permissão para ocupar qualquer cargo oficial. Nenhum judeu teria permissão de escrever para um jornal. E todo judeu que houvesse chegado à Alemanha depois de 1914 seria deportado imediatamente. Era algo inebriante e a multidão expressou sua aprovação em brados. Ali, finalmente, estava um homem que sabia por que a Alemanha havia perdido a guerra. Por que, em vez de serem os vitoriosos na fartura em Paris e Londres, os alemães decentes eram os indigentes, sobrevivendo de cerveja e tabaco em Munique. A culpa era dos judeus. Apesar de constituírem apenas 0,75% da população, os judeus, em sua astúcia diabólica, tinham feito tudo aquilo, e aquele homem os colocaria em seu devido lugar. Ninguém, nem mesmo o próprio Hitler, imaginava naquela noite em 1920 o quanto o que ele iria fazer com os judeus ultrapassaria isso. Capítulo 5. Uma operação é cancelada. Berlim, 1920. Frida e Wolfgang tomaram uma decisão de não realizar a circuncisão em Paulus e Otto, pela mais estranha e incongruente das razões, em virtude de uma tentativa frustrada de fanáticos reacionários de assumir o controle do Estado alemão. Na verdade, foi dadaísmo puro. Wolfgang gostava de brincar quando contava a história anos mais tarde, os meninos corando no canto por ter seus pênis como tema de discussão nas festas de seus pais. O maior non sequitur surrealista. Algum idiota tenta criar um Mussolini em Berlim e meus rapazes não abrem mão de seus prepúcios. Quero dizer, falando de modo figurado, claro. Qual tal isso como uma justaposição aleatória e caótica? A vida imita a arte. Eles certamente pretendiam que seus meninos fossem circuncidados. Nós temos de fazer isso, disse Frida quando voltou do hospital com os bebês. Significa tanto para os meus pais. Seja como for, minha mãe e meu pai não se importariam. Mas eu suponho que, estando mortos, as opiniões não contem tanto contra a da poderosa família Tauber, comentou Wolfgang. Os pais de Wolfgang haviam morrido 1 ano antes. Como outros tantos milhões de europeus,
Haviam sobrevivido à guerra apenas por serem mortos pela gripe espanhola. Por favor, não transforme isso em outro discurso inflamado contra meu pai. Frida insistiu. Eu só acho que devemos seguir em frente com isso. Nunca lhe fez mal algum. Você não saberia dizer, não é? Wolfgang rosnou com uma lascívia simulada. Quem sabe quais poderes de paixão eu teria condições de pôr em prática se meu membro tivesse um capuz? Frida o silenciou com um de seus olhares. Tendo dado à luz apenas alguns dias antes, ela não estava muito no clima para piadas sujas. Apenas marque com o rabino, disse ela. Porém, como o destino já havia determinado, os receios de Wolfgang eram irrelevantes, porque a circuncisão acabou não acontecendo. Na data em que a tradição exigia que o ato fosse realizado, o apartamento de Frida e Wolfgang ficou sem água. Estavam parados junto à pia da cozinha, na qual haviam acabado de colocar 2 bebês com as fraldas sujas que precisavam urgentemente de um banho, e tudo o que conseguiram quando abriram as torneiras foi um tinido distante. Estamos sem água, disse ela. Merda! Wolfgang respondeu olhando com pesar para os seus bebês emporcalhados antes de acrescentar. E um montão dela! A esta altura, os gêmeos, que embora fossem incapazes de falar, ainda assim podiam sentir uma crise no ar. Sabiam que era sua tarefa de unir e começarem a gritar o mais alto possível em protesto. Por que isso só acontece conosco? Frida gritou mais alto que a barulheira, mas na verdade não estava acontecendo só com eles. Toda Berlim havia ficado sem água. Não havia eletricidade também, além do gás e dos bondes, do correio e da polícia. Toda a infraestrutura municipal, que continuara a funcionar durante a guerra e em seguida, um pouco mais esporadicamente, por 2 anos de fome e luta nas ruas, subitamente havia paralisado por completo. A razão pela qual a grande cidade havia ficado sem uma única conveniência moderna fora uma insurreição. Um político insignificante local chamado Wolfgang Kapp havia marchado pelo portão de Brandemburgo, à frente de uma brigada notoriamente brutal de Freikorps, ocupado o palácio presidencial na Wilhelmstrasse, e anunciado que era o novo líder da Alemanha e que todos tinham de fazer o que ele mandasse. Em resposta, os sindicatos haviam convocado uma greve geral, cortando todos os serviços, levando Berlim a uma imunda e fedorenta paralisação. Wolfgang e Frida não tinham água para seus bebês, e o infeliz do Kapp não tinha papel para imprimir um comunicado informando a Alemanha que, devido à sua firme liderança, sua nação era novamente forte. É claro que água era a coisa que os pais de 2 bebês pequenos, vomitando e defecando, sentiam mais falta, mas eles não puderam lavá-los. Então, quando o pai de Frida trouxe com ele o rabino Jakobowitz, no dia marcado, com a sua pequena maleta de pós e ferramentas, de aparência antiga, Frida não permitiu que ele se aproximasse dos meninos. É uma cirurgia, pelo amor de Deus, papai, disse ela em resposta aos protestos acabrunhados de seu pai. É um procedimento médico que requer higiene adequada. Ora, não seja ridícula, respondeu o pai. É apenas um pequeno corte, mal vai sangrar. Em vão, o velho rabino protestou, dizendo que praticamente não perdera um menino em anos, que seu escudo, sua faca e sua caixa de medicamentos eram todos regularmente esterilizados, e ele sempre esfregara com álcool a unha afiada de seu polegar antes de realizar o procedimento. Frida foi inflexível, no entanto. O senhor não vai fazer isso. Pelo menos não até que as torneiras voltem a funcionar. O que há de errado com prepúcios, afinal? Frida, por favor, Herr Tauber gaguejou. O rabino. Sim, o rabino. Wolfgang comentou laconicamente do canto da sala, onde, apesar de ser tão cedo, servia-se de um copo de schnapps, já que não era possível preparar um café. Talvez ele possa responder a pergunta: o que há de errado com os prepúcios? Herr Tauber começou a balbuciar suas desculpas, mas o rabino insistiu, dizendo sabiamente que ele estava muito feliz em participar de um debate teológico. Azarias disse. O rabino entoou sombriamente enquanto depositava sua antiga coleção de instrumentos sobre um pano velho manchado e empoeirado, igualmente venerável. Que o prepúcio é repugnante, já que é uma condição de opróbrio para os ímpios, como está escrito. Ah, sim, agora tudo ficou claro. Wolfgang sorriu. O prepúcio é repugnante? Perguntou Frida.
Assim foi escrito, respondeu gravemente o rabino Jacobowitz. Por Azarias, Wolfgang acrescentou. Aquele notório especialista em pênis. É o Talmud babilônico, disse o velho com igual seriedade, ignorando o sarcasmo de Wolfgang. Droga! Eu sempre quis ler isso. Herr Tauber tentou mais uma vez intervir. Não há nada de errado em colocar o prepúcio em seu lugar, Frida, meu amor, disse ele, adotando um tom conciliador enquanto lançava olhares furiosos a Wolfgang. Em seu devido lugar, papai? Eles estão no seu devido lugar. Que lugar melhor poderia haver para um prepúcio senão na ponta de um pênis? Temporariamente, querida, seu pai continuou. Esse é temporariamente o seu lugar, porque Deus os colocou naquele lugar para que pudessem ser removidos de lá. Isso é completamente ridículo, papai, disse Frida. Quero dizer, perdoe-me, rabino, sem desrespeitá-los e tudo mais, porém, falando sério, quando se pensa a respeito, qual é o objetivo de tudo isso? Só porque não existe uma razão óbvia para fazer algo, não significa necessariamente que não se deva fazê-lo. O rabino respondeu, tendo aceitado alegremente a aguardente que Wolfgang empurrou para ele. Exatamente, está vendo? Herr Tauber disse de modo triunfal, aproveitando a observação como se o rabino tivesse compartilhado uma grandiosa e evidente sabedoria. Não há nada como a tradição, Frida, e nós a rejeitamos por nossa conta e risco. Se você remover todos os tijolos do alicerce de uma casa, esta casa certamente irá desabar. Wolfgang apanhou seus bebês em um abraço de urso e os assentou, um em cada joelho. Ouviram isso, meninos? Disse ele. Seus pintos estão segurando uma casa. Calha a boca, Wolf! Frida silvou, mas ela não pôde deixar de sorrir também. Ah, qual é, sogrinho? Wolfgang continuou. Fale a verdade. Por que se importa? Você não é religioso. Aliás, quando foi a última vez que o senhor entrou em uma sinagoga, hein? Nós fazemos as coisas porque temos de fazê-las, Herr Tauber disse exaltado, enquanto o rabino continuou a assentir sabiamente com a cabeça a cada observação, aceitando ao mesmo tempo outra dose de aguardente de Wolfgang. Assim como o companheiro grego ortodoxo com seu incenso fumegante ou o católico com sua hóstia, que ele sabe muito bem que não é um pedaço de carne de Cristo, essas coisas são feitas. Isso é motivo suficiente. Isso conecta uma pessoa ao seu próprio passado, honra nossos anciões e nos mantém firmes. A tradição é o que tem feito a Alemanha ser grandiosa. Wolfgang bufou mais uma vez. A Alemanha não é grandiosa, Constantin, disse Wolfgang, sabendo muito bem que seu sogro odiava quando ele o tratava pelo primeiro nome, preferindo ou Herr Tauber ou papai. A Alemanha é um caso perdido. A Alemanha está paralisada, falida, faminta e louca. Se a Alemanha fosse um cachorro, você meteria uma bala em sua cabeça. Constantin Tauber estremeceu. Embora tivesse bem mais de 40 anos, em 1914 ele serviu com distinção na Grande Guerra, ganhando uma cruz de ferro, que sempre usava em seu uniforme e em roupas de civil ao menor pretexto. A Alemanha era grandiosa, disse ele com raiva. E será grandiosa novamente, apesar de todos os seus esforços e de seus amigos de esquerda. Wolfgang não é um esquerdista, pai, Frida disse. Ele só gosta de jazz. É a mesma coisa, respondeu Tauber. E só um esquerdista negaria a seus filhos sua herança cultural. O quê? Intervir nos pintos dele? Wolfgang perguntou. Que bela herança! Você poderia, por favor, moderar a sua linguagem na frente da minha filha e do rabino? Herr Tauber trovejou de volta. Essa é a minha casa, e eu direi o que me agrada, companheiro. Olhem aqui, Frida rosnou. Eu acabei de dar à luz a 2 meninos gêmeos. Não há água, não há aquecimento, não há luz nem qualquer alimento. Será que podemos deixar a questão dos prepúcios dos meninos para outro dia? O rabino balançou a cabeça desapontado. Outro dia não é possível, Frau Stengel, disse ele, pois este é o 8º dia, e a circuncisão não deve ser realizada em qualquer outro dia senão neste, a menos que a saúde da criança esteja em risco, como está escrito. A saúde deles está em risco, Frida protestou. Não há água nas torneiras. Por 3.000 anos nós o fizemos sem torneiras. O rabino Jacobowitz respondeu. Assim como o fizemos sem aquecimento e luz elétrica, precisa ser agora
ou nunca, minha querida. Então é nunca, Frida disse com firmeza, porque nós não faremos isso até que voltem a ligar a água. Nesse caso, disse Jakobowicz, de algum modo parecendo aliviado, já que uma mão firme não é mais necessária, talvez, Herr Stengel, você possa dar-se ao incômodo de me servir um pouco mais de schnapps. Wolfgang olhou pesarosamente para sua garrafa meio vazia, mas a hospitalidade era uma tradição que ele respeitava. Por fim, o rabino e Herr Tauber despediram-se, e à medida que o som de seus trôpegos passos descendo as escadas desaparecia, Frida e Wolfgang se entreolharam. Eles sorriam, mas também estavam sérios. Ambos sabiam o que o outro estava pensando. Talvez agora fosse o momento, Frida disse. Talvez devêssemos ter contado. Eu queria dizer ao velho filho da mãe, queria mesmo. Wolfgang respondeu. Quando ele estava insistindo sobre tradição e herança, eu estava me coçando para lhe dizer que entre as tradições e heranças de seu neto estavam o catolicismo e o comunismo. Na verdade, estou feliz por não tê-lo feito, disse Frida. Eu não consegui encontrar o momento certo. Eu sei, é difícil. Acho que já deixamos passar da hora. Wolfgang e Frida nunca quiseram que a adoção fosse um segredo. Tinham total intenção de contar a todos imediatamente, tanto para os amigos quanto para os parentes. Não tinham vergonha, estavam orgulhosos do que haviam feito e orgulhosos de seu filho, de ambos os filhos. Porém, de alguma forma, eles haviam deixado o momento passar. Por que alguém deveria se preocupar com isso, afinal? Frida disse. Não é um problema para nós. Nem sequer pensamos nisso. Não é. Eu achava que iria pensar. Wolfgang concordou. Mas não penso. O engraçado é que, para mim, é como se nunca tivesse realmente acontecido. É como se o pequeno embrulho que levaram embora fosse apenas uma parte do processo. Que os meninos estavam só brincando um pouco, só isso. Haviam 2 deles. Então, um desapareceu por um momento e depois retornou. 3 pequenas almas simplesmente tornaram-se 2. Juntos, eles olharam para os meninos dormindo, enrolados, apertados, lado a lado em um único berço. Não quero que jamais haja qualquer distância entre eles, continuou Frida. Ou entre eles e nós. Somos uma família, e entrando em detalhes sobre como nos tornamos uma família, é como se estivéssemos dizendo que isso é importante, quando na verdade não é. Por que alguém deveria saber? Por que isso deveria interessar alguém? Bem, já está nos registros do hospital, disse Wolfgang. E por mim pode continuar por lá, disse Frida. Não diz respeito a ninguém, a não ser a nós mesmos. Capítulo 6. Uma troça e uma ordem. Berlim, 1920. O Caput, como veio a ser conhecido, durou menos de uma semana. Enquanto Berlim estremecia de frio e ficava na fila para obter uma gota de água gelada dos hidrantes, Kapp, o aspirante a ditador, passou 5 solitários dias a arrastar os pés pelo palácio presidencial, espiando a Wilhelmplatz tristemente pela janela, desejando saber como dobrar a nação à sua vontade inflexível. Acabou percebendo que não podia, e em vez disso, tomou um táxi para o aeroporto de Tempelhof e pegou um avião para a Suécia, para nunca mais voltar a ser chefe de Estado novamente. Berlim estava eufórica e centenas de milhares de pessoas se reuniram na Unter den Linden para ver as tropas de Freikorps de Kapp marcharem para fora do portão de Brandemburgo, através do qual haviam desfilado em triunfo menos de uma semana antes. Frida e Wolfgang decidiram juntar-se à celebração. Este é um grande dia para Berlim, Frida disse animadamente enquanto abria um caminho em meio à multidão, empurrando o carrinho de bebê diante deles. Não é sempre que a solidariedade entre sindicatos leva a melhor sobre um exército. Solidariedade é tudo o que você precisa. Tudo o que eu preciso, Wolfgang respondeu vendo uma barraca vendendo cerveja e batatas fritas. É de uma bebida. Isto é uma festa, afinal de contas. Havia de fato uma atmosfera carnavalesca na multidão. Vendedores ambulantes estavam a pleno vapor e havia inúmeros músicos de rua se apresentando para faturar uns pfennig.
Porém, quando o exército em retirada pôde ser ouvido se aproximando, o humor da multidão começou a mudar, tornando-se sombrio e irritável enquanto o Charlottenburger Schoss e a Unter den Linden trepidavam com o áspero som de milhares de botas militares marchando em mortal uníssono sobre as lajes de pedra. Merda! Wolfgang sussurrou nervosamente. Esta deve ser a primeira vez que os soldados alemães desfilam através do portão de Brandemburgo em completo silêncio. Estes não são soldados, Frida respondeu. São apenas bandidos loucos. Bem, eu não gosto disso, Wolfgang murmurou nervosamente. É estranho. Agora é tarde demais, Frida observou. Então, eles ficaram parados ali com o carrinho de bebê, enquanto as odiadas fileiras passavam por eles marchando em direção às grandes colunas de pedra do famoso portão de Frederico Guilherme. Homens com um visual esfarrapado e semblantes raivosos e amargos, ainda soldados, apesar do que Frida dissera, em velhos uniformes do exército e capacetes de aço, apelidados de balde de carvão. O que é aquela cruz torta esquisita? Wolfgang sussurrou. Pintada em alguns dos capacetes. Eu não sei, disse Frida. Na verdade, acho que é um símbolo indiano. Indiano? Apesar da estranha solenidade da ocasião, Wolfgang quase riu. Sim, budista ou hindu, não tenho certeza. Acho que se chama suástica. Budista? Wolfgang observou incrédulo. Isso é simplesmente muito estranho. O silêncio parecia se aprofundar agora. De certo modo, era quase tão alto quanto as botas em marcha. Frida mais tarde comentou que achara aquilo bonito, que o desprezo silencioso de uma grande cidade falara mais alto do que qualquer gritaria ou quaisquer apupos. Wolfgang discordou. Achou aterrorizante desde o início que as pessoas haviam permanecido em silêncio só por medo. Medo do que aqueles homens que marchavam eram capazes de fazer, do que poderia acontecer. E que aconteceu. O grupo de soldados enfileirados já havia quase passado quando tudo começou. A vanguarda das tropas já estava praticamente na ponte sobre o rio Spree e, mesmo assim, a massa taciturna de pessoas conservava em silêncio enquanto as tropas empertigadas mantinham a sua ordem. Os dois lados permaneciam separados. Seguia a estranha trégua. Entretanto, perto de onde Wolfgang e Frida estavam, com o seu carrinho de bebê diante deles, um menino gritou. Sua voz estridente e meio falha fez-se ouvir claramente, apesar do barulho sincronizado das botas, que ressoava e ecoava. Talvez, se o menino não fosse tão jovem e sua voz fosse menos aguda, ela nunca teria sido ouvida, perdida entre o ruído ritmado. No entanto, o menino não tinha mais que 12 ou 13 anos. Caiam fora, seus desmiolados bastardos! Ele gritou. Vlad Lenin para chanceler alemão! Imediatamente, 2 dos soldados romperam as fileiras e o arrancaram da multidão. Uma mulher gritou, e os espectadores congelaram instantaneamente em choque quando os Freikorps derrubaram o menino no chão com coronhadas, sendo que seus dentes saltaram da boca logo no primeiro golpe. Então, homens e mulheres se adiantaram na tentativa de salvar o menino moribundo. Cercaram os 2 soldados e agarraram seus rifles, se defendendo dos golpes. Oh, meu Deus! Wolfgang gritou. Tire os bebês do carrinho, segurem-nos alto, rápido, acima de sua cabeça, rápido! Nesse instante, a multidão silenciosa ao redor deles tornou-se uma massa enfurecida. As pessoas que estavam atrás avançaram, enquanto alguns da frente recuaram. Imediatamente, o carrinho tombou retorcido e pisoteado, no exato momento em que Frida e Wolfgang haviam conseguido resgatar seus bebês. Para trás! Para trás! Wolfgang berrava. Pelo amor de Deus, não perca o equilíbrio! Aterrorizados, cada um segurando um bebê acima da cabeça, eles se esforçavam para se afastar da confusão, lutando contra a multidão, encarando os rostos contorcidos de cidadãos indignados que estavam tentando forçar seu caminho na direção contrária. Deixem-nos passar, temos bebês! Frida gritava. Alguns imediatamente à sua frente tentavam dar-lhes passagem, mas os que estavam por trás deles continuavam empurrando, imaginando naquele momento frenético que, por serem muitos, poderiam enfrentar os soldados bem treinados. Os terríveis minutos que se seguiam serviram para ensinar-lhes quão errados estavam. Uma voz rouca gritou. Uma ordem foi dada e um clarim soou. Instantaneamente, como um só homem, as tropas cessaram a marcha e, com outra manobra executada de maneira impecável, deram um quarto de volta,
para enfrentar a multidão fervilhante. Em seguida, mais um grito, outro toque de clarim, e com um movimento coordenado e ágil, as fileiras cinzentas levaram os rifles ao ombro. Neste ponto, o pesadelo poderia ter terminado. A multidão já estava contida, diante de tantos canos levantados como um só, e ouvindo o sinistro som duplo do engatilhar dos rifles em perfeita harmonia, os civis desarmados detiveram-se a meio caminho e começaram a recuar. Aquele instante poderia ter sido o ponto final para tudo aquilo. O menino que se atrevera a insultar os poderosos Freikorps já estava morto e seus pretensos vingadores haviam sido devidamente controlados. Porém, aquela era a Alemanha. Aquela era Berlim em 1920. E, uma vez libertado, o gênio da violência nunca mais voltou para sua garrafa. Não importava o quão brevemente a rolha havia sido retirada. Fogo! A voz gritou. Nenhum toque de clarim foi necessário dessa vez, e uma descarga de tiros seguiu instantaneamente a voz, enviando uma rajada de bala em direção ao peito e ao rosto dos cidadãos atônitos. Enquanto as pessoas caíam moribundas na calçada, o duplo clique dos rifles soou novamente, mas dessa vez o seu ritmo perfeitamente coordenado não foi ouvido, abafado pelos gritos. Fogo! A voz gritou de novo, e uma segunda rodada de balas rasgou as pessoas, pelas costas agora, pois a multidão já havia debandado. Não houve uma terceira rodada. A voz anônima poupou as pessoas indefesas disso. Porém, centenas já haviam sido mortas, e outras mais estavam morrendo no pânico cego da fuga. A família Stengel estava a apenas alguns passos daquele pânico, emergindo já da multidão. Quando os primeiros tiros foram disparados, o pensamento rápido de Wolfgang certamente havia salvado as vidas de Paulus e Otto, e possivelmente a sua e de Frida também. Mas eles não pararam de correr por quase 2 quilômetros, sem nunca pararem uma só vez para olhar para trás. No portão de Brandemburgo, as tropas foram deixadas a sós com suas vítimas. A voz gritou mais uma vez. Os Freikorps retomaram a formação e marcharam para fora da cidade. Na manhã seguinte, o governo, brevemente deposto, voltou ao gabinete e a água foi religada. Capítulo 7. Uma proposta. Londres, 1956. Stone engoliu em seco 2 vezes antes de responder. Mal havia começado a se acostumar com a certeza de que Dagmar estava viva depois de tantos anos de especulação, e agora aquilo. Uma espiã? Minha cunhada é uma espiã? Eu acho isso. Ele lutou para encontrar a palavra certa e falhou. Muito estranho. Bem, não necessariamente uma espiã, admitiu o homenzinho rechonchudo que Stone começara a imaginar que fosse Peter Lorre. Vamos tentar conseguir um pouco de chá fresco? Não me interessa a merda do chá. Stone rosnou, o palavrão soando um tanto estranho e forçado em seu sotaque meio estrangeiro. O que você quer dizer com não necessariamente uma espiã? Ela é ou não é? Vamos colocar da seguinte maneira. Ela definitivamente trabalha para a polícia secreta da Alemanha Oriental. Lorre respondeu. Isso nós sabemos. Sua cunhada é uma garota da Stasi. A Stasi. A simples palavra fez todos os pelos de seu corpo se eriçarem. Todas as organizações da polícia alemã deixaram Stone aterrorizado, e assim seria até o dia de sua morte. Mesmo os inocentes e sorridentes jovens alemães ocidentais, vestidos de verde pastel e caqui, com seus cabelos desarrumados e suas insígnias deliberadamente não militares, eram difíceis de suportar para ele. Contudo, a Stasi era uma nova Gestapo. Trabalhando no Ministério das Relações Exteriores, Stone sabia o suficiente sobre as atividades daquele órgão para se sentir fisicamente doente com simples menção do seu nome. Era esse velho inimigo renascido, Stasi. Até a palavra soava como nazi. Você está enganado, Stone respondeu. Tem de estar. Simplesmente não posso acreditar que a mulher que eu conheci é um membro dessa organização. Oh, ela é um deles, sim. Não há dúvida quanto a isso. Quem respondeu foi o outro homem, falando pela primeira vez desde que a entrevista começara. Aquele que Stone havia classificado em sua mente como Humphrey Bogart. Só que Humphrey Bogart nunca havia falado com um sotaque de Yorkshire.
Dagmar Stengel, nascida Fischer, trabalha para a Stasi. Bogart continuou. É por isso que estamos interessados no fato de ela ter feito contato com você. Por que acha que ela quis fazer contato com você, Sr. Stone? Era um sotaque tão suave, com as suas vogais amigáveis e anglicidade atemporal, como G.B. Presley no rádio durante a guerra. Entretanto, para Stone, parecia não haver nada de suave ou amigável na intenção do que o homem estava dizendo. Ela é minha cunhada, disse ele. Bogart apenas sorriu, deixando que Peter Lorre respondesse. Sim, sua cunhada, disse ele, espanando as migalhas de biscoito de sua gravata. E tamanha era a sua afeição familiar que demorou 17 anos para entrar em contato. E então, por força desse único contato, um contato que você não poderia sequer ter certeza de que foi genuíno, você começou imediatamente a planejar uma viagem para Berlim Oriental. Uma viagem que, em sua posição, você poderia saber que causaria preocupação dentro de certos departamentos. Na minha posição? Ora, vamos, Stone. Lorre rosnou. Você trabalha no Ministério das Relações Exteriores, no departamento alemão do Ministério das Relações Exteriores. Stone ficou quieto. Ele podia compreendê-los, é claro. Só nos parece que... A voz de Yorkshire disse, em tom calmo e baixo, que é um pouco imprudente para um funcionário de médio escalão do Ministério das Relações Exteriores britânico ficar tão ansioso para fazer contato com um membro da Stasi, sendo cunhada ou não. Só que eu não sabia que ela era um membro da Stasi. E devo dizer que estou surpreso por você achar que Dagmar é... Ela não era nem remotamente politizada quando garota. Se você mora na Alemanha Oriental, ou você é um comunista ou está fingindo ser um comunista, disse Peter Lorre. Não creio que as autoridades se importem com quem é quem. Além disso, o Exército Vermelho a libertou. Uma garota ficaria muito grata, eu imagino. Pelo que eu sei sobre o que o Exército Vermelho fez em sua marcha para o Ocidente em 1945, pouquíssimas mulheres alemãs teriam motivo para serem gratas a eles. Mas sua cunhada era judia. E os soviéticos também adoraram um judeu, não é mesmo? Stone respondeu com um amargo sarcasmo. Você sabe tão bem quanto eu qual era a postura da NKVD em relação aos judeus. Aqueles lobos do Kremlin não eram muito melhores do que os nazistas. O que nos leva à conclusão, Bogart disse com um sorriso. Há uma conclusão? Quero dizer, além de praticamente me acusarem de planejar traição? Sim, há uma conclusão. Sua cunhada não é uma escolha óbvia para a Stasi, nem de longe, por causa de seu antissemitismo endêmico. É por isso que... Stone começou a protestar. Porém, ainda assim, Dagmar Stengel definitivamente é uma de suas agentes. Peter Lorre interrompeu, antecipando a objeção de Stone. Não há dúvida quanto a isso, absolutamente. Nós a investigamos no momento em que ela lhe escreveu. Um pensamento terrível, mas era possível. A adolescente que Stone conhecera podia não ser politizada, mas ela se mostrara inteligente, durona e automotivada. Dagmar era uma sobrevivente, e quem poderia imaginar os horrores pelos quais passara nos anos que haviam transcorridos desde a última vez que se encontraram? Que compromissos ela teria assumido? Quanto ela teria mudado? Uma judia trabalhando para a Stasi nos sugere uma pessoa que trabalharia para qualquer um. A figura de Bogart observou, retomando seu tom de voz mais calmo, quase desinteressado. E nos perguntamos, já que você está fazendo isso, se você gostaria de tentar convencê-la a trabalhar para nós. O homem sorriu ao dizer isso, como se estivesse pedindo a Stone para entregar um pequeno presente ou devolver um livro. Capítulo 8. Jovem modelo. Berlim, 1921. Quer dizer que você vai ter que tirar a roupa? Wolfgang quis saber. Na frente daquele bastardo? Se Herr Karlsruhe exigir, o que eu imagino que vá. Frida respondeu com um movimento coquete de seus cabelos escuros e fartos, recentemente cortados. Eu não imagino ninfas usando uma enorme quantidade de roupas. Você imagina? Wolfgang estava trocando a fralda de Paulus sobre a mesa da cozinha, segurando os pés do bebê no ar, tentando limpá-lo, e por um momento quase pareceu que ele poderia balançar o bebê em protesto. Bem, eu não quero que você faça isso, disse ele. Na verdade, eu
Eu a proíbo de fazer isso. Frida soltou uma alta e divertida gargalhada em resposta àquela tentativa condenatória de Wolfgang de exercer sua autoridade marital, que foi abafada por Paulus, que no mesmo instante deu um gritinho agudo, informando claramente que seu traseiro tinha sido limpo por tempo demais e que já era hora de o pai baixar suas pernas. Inevitavelmente, o choro de Paulus contagiou Otto, tendo os dois bebês há muito aprendido que poderiam criar mais caos se trabalhassem em equipe. Agora, olha o que você fez! Frida repreendeu o marido. O que eu fiz? Indignou-se Wolfgang. Ele provavelmente está chorando porque sua mãe quer ser uma stripper. Modelo, Wolf. Modelo de nu, Frida? Wolfgang terminou de trocar a fralda de Paulus e praticamente jogou-o de volta ao berço ao lado de Otto, onde a choradeira subiu de tom, obrigando Frida a perder 10 minutos balançando os meninos e cantando o Hop Hop Reiter para eles. Isso sempre funcionava, era a canção favorita deles. Especialmente o trecho sobre o pobre cavaleiro caído sendo comido pelos corvos, que os meninos pareciam entender ser bem legal, apesar de ainda não serem capazes de falar. Olhe, pousar nua é um trabalho fácil, Wolf, Frida disse quando finalmente os bebês se acalmaram. E o dinheiro viria bem a calhar. Nós não precisamos de muito. Nós não precisamos, é? Em resposta à própria pergunta, Frida atravessou decidida a minúscula cozinha e abriu as portas do pequeno armário de parede que chamavam de despensa. Nele, além de algumas especiarias e condimentos variados, havia um pequeno pedaço de queijo, poucos centímetros de salsicha, um punhado de cenouras, 5 batatas de tamanho decente e metade de um pão preto. Além disso, havia uma garrafa de leite dentro de uma bacia de água no peitoril da janela e em cima da pia um pote de pó de café e um pouco de açúcar. É isso, Wolf, Frida disse com raiva. Nossos mantimentos. Tudo o que temos até você encontrar outra banda para tocar, ou teremos que pedir para os meus pais de novo. Sou uma estudante, você está tecnicamente desempregado e temos bebês para alimentar. Precisamos de dinheiro. E esse homem tolo quer me dar um pouco para ficar arrepiada de frio por um par de horas. Vou agarrar esse dinheiro com ambas as mãos. Ele gostaria de agarrar você com ambas as mãos, se quer saber o que eu acho. Ele é um artista, Wolf. É rico e paga muito acima da média. Não precisamos do dinheiro dele. A gente sobrevive. Wolfgang fechou a cara. Não estamos passando fome. Ainda, Wolf. Ainda não estamos passando fome. E que tipo de ambição é essa a propósito? Não estamos passando fome. Bom saber que você tem metas tão elevadas. Pessoalmente, gostaria de viver um pouco melhor do que simplesmente não passar fome para valer. Gostaria de ter uns bolos gostosos no fim de semana e leite extra para as crianças. E se tirar a roupa 3 noites por semana pode me dar isso, então, por mim, todos os escultores de Berlim podem imortalizar minha bunda em mármore. Wolfgang fez uma careta, mas não respondeu. Um rato correu pelo linóleo. Ele atirou um sapato nele furioso. O gesto inútil não atingiu o rato, mas o estrondo assustou Otto, que começou a chorar novamente. Irritado, Paulus esticou o braço e acabou arranhando o rosto de Otto com as unhas grandes que Frida havia prometido a si mesma que cortaria naquela noite. Otto abriu o berreiro e, é claro, de acordo com as regras tácitas dos irmãos, Paulus o acompanhou. A paz foi finalmente restaurada, mas só depois que Frida se viu forçada a oferecer os seios aos meninos, coisa que a fez se odiar por completo. Ela estava tentando seriamente desmamá-los, num esforço para trazer um pouco de ordem à sua vida, cada vez mais caótica. Após uma dublê de enfermeira e assistente social ter dito a ela que prosseguir com o aleitamento materno após os primeiros 9 meses era o caminho para a anarquia e a fonte de todo o mal. Quando Wolfgang quebrou o zangado silêncio que se seguiu, para espanto de Frida, em vez de se mostrar arrependido, ele ainda estava reclamando de seu novo trabalho. Eu não me importava muito quando isso era na Escola de Belas Artes, disse ele. Era uma coisa legítima. Então tudo bem se 50 pessoas me veem nua, mas uma só não. É isso? Ai, droga! Frida havia gritado de dor. Os novos dentinhos dos bebês eram mais um motivo para ela querer desmamá-los o mais rápido possível. Sim, é isso mesmo, exclamou Wolfgang. Você vai ficar sozinha com esse velho safado cheio de tesão em seu maldito estúdio, ganhando 5 vezes mais do que a faculdade paga. E para quê?
O que ele espera obter em troca? Isso é o que eu quero saber. Ele espera peitos e bunda, Wolf. Frida silvou, tentando gritar e manter a voz baixa ao mesmo tempo. O que por acaso eu tenho em abundância, já que a gravidez dos gêmeos me deu 10 quilos a mais, os quais, apesar do fato de eu comer apenas uma migalha de pão por dia, não pareço ser capaz de perder. Mas por que os seus peitos e sua bunda? Isso é o que eu gostaria de saber, perguntou Wolfgang, ainda não preparado para ceder. O que ele vê em você? Ora, muito obrigada. Eu acho que ele está afim de você. Eu acabei de dizer, Wolf. Ele é um artista. Ele precisa de modelos para inspirá-lo. E diz que sem carne e sem manteiga na cidade todas as meninas habituais perderam o viço. Eu, por outro lado, aparentemente, servo meu. Viço? É isso que ele chama? Viço? Porco imundo. Mas Wolfgang não podia deixar de admitir para si mesmo que o escultor tinha razão. Frida sempre chamara a atenção com um alegre rostinho de menina, olhos grandes, nariz pequeno e arrebitado e cabelos ruivos muito brilhantes. Tinha uma constituição física delgada, uma aparência atlética moderna, mas com um busto generoso e, embora com certeza houvesse adquirido curvas extras nos quadris durante a gravidez, não deixava de ser bela por isso. Bem, independente de qualquer coisa, disse Wolfgang mudando o rumo. O homem é um artista simplesmente horrível. Ele é um realista vitoriano. Acho que foi isso que eu disse. Quero dizer, francamente. Qual é o sentido do realismo? A câmera fotográfica foi inventada. Tira uma maldita foto. Ela faz o trabalho melhor e em velocidades de obturador de 1/100º de segundo. Muita gente aprecia o realismo. Muita gente é idiota. Frida colocou os bebês para deitar e pôs uma panela no fogão para ferver um pouco de água. Eu não vou continuar essa conversa ridícula. E eu vou lhe dizer outra coisa, disse Wolfgang. Não vou ouvir. Karlsruhe é um completo reacionário. Li uma entrevista com ele. Ele apoia a Stahlhelm. Pelo amor de Deus! A Stahlhelm! Milícia paramilitar do Partido Direitista, Partido Popular Nacional Alemão. O quê? Então ele poderia ver meus seios se fosse um comunista? Bem, não, talvez não, Wolfgang admitiu. Mas certamente se ele fosse um expressionista ou um surrealista... Você está sendo um total idiota, Wolf. Ah, eu sou o único que está sendo idiota, sou? Então me diga uma coisa. Será que o seu precioso Karlsruhe irá fazer você segurar uma lança e usar um capacete alado? Frida fez uma pausa. Ele a pegara. Ela não pôde deixar de sorrir. Parecia um pouco absurdo uma garota judia fingindo ser o espírito da Völkisch Deutschland, a Alemanha nacionalista, enquanto torcia para que os mamilos não começassem a escorrer. Bem, sim, ela reconheceu. Ele mencionou lanças e capacetes. Eu admito isso. Um capacete alado. Algumas vezes, em princípio, se estivermos representando uma donzela do Reno. Agora, o vestígio de um sorriso apareceu nos cantos da boca de Wolfgang também. Você vai ficar parada lá completamente nua, exceto por um capacete alado. Eu acho que acabei de lhe dizer isso. Mas as donzelas do reino não seriam ninfas? Nesse caso, ninfas com capacetes. O que não é muito a cara de uma ninfa. Isso é com Herr Karlsruhe. Olhe, Wolf, seja realista, Frida disse tentando fazer as pazes. Se ele acha que eu pareço com um espírito da feminilidade alemão, então melhor para nós. Eu já lhe disse, é ele quem paga mais por hora, e tudo o que eu tenho a fazer é ficar parada e ouvir Wagner. Ele deveria mesmo pagar mais por fazer você ouvir essa porcaria. Eu não me importo de ter de ouvir um pouco de Wagner. Ele era um louco antissemita. O que isso tem a ver com a música dele? Eu só estou dizendo que ele era como homem a mesma merda que ele era como compositor. Não podemos ser todos artistas legais do jazz, Wolf. Alguém tem que escrever uma música de vez em quando. Você está sendo muito bobo. Como eu disse anteriormente, não sou eu que estou pensando em ficar nu com um capacete. Pense só nisso. Você, nua, mas com um capacete. Isso desafia a lógica. Ou será que as pessoas só eram atingidas na cabeça em Asgard? Agora, quem está interessado em realismo? Frida voltou sua atenção para um monte de fraldas que estavam de molho em um balde. Esse homem vive na cidade mais fervilhante e louca da Europa. Todo estúdio tem um gênio selvagem quebrando todas as regras formais.
E esse idiota quer perpetuar o ciclo do Anel em pedra. Ciclo do Anel referindo-se ao ciclo de 4 óperas épicas de Richard Wagner. O Anel do Nibelungo, composto com o Ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Frida pescou no balde uma toalha felpuda ensopada e começou a passá-la pelo espremedor de roupas. Você está sendo patético, hipócrita e de fato totalmente reacionário em uma espécie de caminho inverso, disse ela, o que francamente não é atraente. Continue torcendo as roupas, Wolfgang respondeu. Karlsruhe vai amar seus músculos. Se tiver sorte, ele pode até mesmo promovê-la a Brunhild. Pode haver mais de um estilo de arte, sabia? Frida disse rangendo os dentes enquanto girava a dura alavanca. Nem todo mundo quer olhar para pinturas de bebês espetados em baionetas e soldados amputados como as coisas de que você gosta. Não podemos todos ser George Gross e Otto Dix. Totalmente geniais, ambos. Jazz sobre telas. Pessoas como Karlsruhe e Abossal Stahlhelm, que ele apoia, ficam com essa conversa de tornar a Alemanha grandiosa novamente. A Alemanha já é grandiosa. Tem coisas acontecendo aqui em Berlim, a poucas centenas de metros de onde estamos sentados, que nem sequer começam a ser sonhadas em Paris ou em Nova York. Por acaso você tem noção do que está falando? Frida disse enquanto a água das fraldas caía em cascata na bandeja do espremedor de roupas. Você, na verdade, é mais chauvinista do que os capacetes de aço com o seu temos melhor arte na Alemanha do que os malditos estrangeiros. Mesmo a vanguarda é nacionalista. Isso é patético. O tom de Wolfgang mostrou que, a despeito de si mesmo, ele podia entender o ponto de vista dela. Eu só estou dizendo que, pela primeira vez, temos algo acontecendo aqui de que podemos nos orgulhar. Então, você se sentiria melhor se eu estivesse pousando para alguém que me pintasse com peitos quadrados e 3 nádegas? Aí estaria tudo bem, é isso? Seria muito melhor. Frida não disse nada, mas girou a alavanca do espremedor com uma força feroz. Capítulo 9. Donzela do Reno, Berlim, 1922. Apesar dos protestos de Wolfgang, Frida aceitou o trabalho de modelo e pousou para Herr Karlsruhe durante 1921 e no ano seguinte. Foi quando estava a caminho do estúdio do escultor, no verão de 1922, que ela ouviu a horrível notícia de que o ministro das Relações Exteriores da Alemanha havia sido baleado e morto quando se dirigia para o trabalho por uma gangue adolescente orientada por reacionários antissemitas. O menino que entregava os jornais anunciava uma edição especial do Berliner Tageblatt. Walter Rathenau morto! O menino gritava. Baleado em seu carro! Walter Rathenau morto! Frida sentiu-se mal do estômago. Justo quando as coisas estavam melhorando um pouco, o principal estadista da República foi assassinado. Aquela velha loucura alemã tinha mostrado suas garras de ferro outra vez. Ela desceu do bonde na movimentada Müllerstrasse e enveredou por uma rua lateral que outrora era ocupada por pequenas empresas e armazéns, mas que agora era principalmente residencial. A rua ficava na divisa do bairro operário de Wending, muito frequentado por artistas por sua autenticidade crua e pelo ar um tanto boêmio. Karlsruhe alugara um estúdio próximo o suficiente para ganhar um pouco de prestígio e da reputação do bairro, mas não tão perto a ponto de ficar totalmente imerso em uma área perigosamente de esquerda, que era conhecida em toda a cidade como Wending Vermelho. A zeladora do prédio de Karlsruhe lançou a Frida seu habitual olhar suspeitoso ao deixá-la entrar, obviamente com a impressão de que modelos nuas devem ser prostitutas. Frida devolveu o olhar da mulher com desdém orgulhoso antes de subir as escadas para o sótão, onde Karlsruhe montara o seu ateliê. A porta estava entreaberta e ela podia ouvi-lo cantando junto com uma gravação gramofônica de O Crepúsculo dos Deuses. Ele sempre ouvia música enquanto trabalhava, mas normalmente não cantava. Frida se perguntou se ele poderia estar um pouco bêbado. Karlsruhe adorava tomar suas cervejas e schnapps. Ela bateu com firmeza, fazendo com que a porta se escancarasse com a força de seu punho.
Ela sabia que Karlsruhe a reprovaria por isso. Ele já a repreendera por bater na porta como um estivador. Advertiu-a que fosse mais suave e reservada, como convinha a uma mulher. Isso, obviamente, fez Frida bater ainda mais alto da vez seguinte. E desde então, ela sempre se certificava de caprichar na força da batida toda vez que o visitava. Tais demonstrações de personalidade, no entanto, pareciam apenas aumentar a atração de Karlsruhe por ela. Ele só fazia rir com indulgência boba, como se ela fosse uma garota levada e ele, o pai sofredor. Tudo isso deixava Frida bastante desconfortável, mas ela precisava se preparar para os exames finais e pousar nua era a maneira mais fácil de ganhar dinheiro em Berlim. Ela sabia que muitas garotas seriam capazes de matar para terem a mesma sorte. Nos últimos tempos, era verdade, o comportamento de Karlsruhe começara a ficar um pouco mais ousado. Passara a chamá-la de gatinha atrevida ou de brotinho, o que a fazia se contorcer. Wolfgang havia dito que ela deveria exigir um aumento salarial. Em vez disso, ela encontrara forças, lembrando-se de que, assim que se tornasse médica, ela nunca mais teria de ver o velho bobo novamente. «Entre!» respondeu de dentro a voz familiar e presunçosa. «Adiante-se, doce criança, e apresente-se!» Karlsruhe nunca havia servido no exército, mas gostava de afetar um ar ligeiramente militar. Estava sozinho, é claro, como Frida tinha certeza de que ele estaria. Antes, sempre havia um ou dois rapazes mexendo com gesso e ferramentas em cantos distantes do estúdio, alunos de Karlsruhe, como ele os chamava. Ele dava grande importância ao fato de ter alunos, embora aos olhos de Frida eles parecessem mais assistentes pagos, imaginando-se o próprio Michelangelo. Recentemente, no entanto, Karlsruhe passara sempre a enviar os tais alunos às compras de suprimento ou em alguma outra missão quando chegava a hora das sessões de Frida. Frida adentrou o enorme espaço que tomava todo o comprimento e a largura do edifício. Durante o dia, o edifício era inundado com uma bela luz natural que brilhava através das clarabóias, mesmo em dias nublados. Porém, a noite estava caindo e Karlsruhe tinha acendido as insuficientes lâmpadas de 40 watts que pendiam dos beirais do teto e projetavam sombras sinistras por entre as silenciosas figuras de gesso espalhadas pelo aposento. No outro extremo do estúdio, uma lâmpada de mesa sobre um pedestal apontava seu bulbo para o lugar onde Frida pousaria, como um holofote teatral. O grande homem estava de pé em um lugar habitual, vestindo seu costumeiro avental branco e uma boina, embora Frida não achasse que ele estivesse trabalhando muito, já que segurava uma garrafa de schnapps na mão. Karlsruhe trabalhava principalmente com argila, produzindo figuras sutilmente eróticas a partir das quais eram feitos moldes e várias réplicas de gesso para serem vendidas em mercados. Entretanto, ele também tinha pretensões maiores e, às vezes, trabalhava em bronze e, ocasionalmente, até mesmo em mármore, apesar de tais matérias não estarem, claro, facilmente disponíveis. A figura vestida de branco assistiu em silêncio enquanto Frida atravessava a sala, seus sapatos estalando no assoalho nu empoeirado, passando por figuras heróicas inacabadas e tímidas ninfas, escadotes redondos e sacos de gesso em pó, por pincéis e palhetas, mesas de cavalete carregadas de espátulas, cinzéis, lápis e papel, talvez 20 metros ao todo, com os olhos de Karlsruhe sobre ela a cada passo ao longo do caminho, antes de, finalmente, chegar ao pequeno biombo no canto ao qual Karlsruhe se referia como seu vestiário. Frida ria interiormente por ele insistir naquela ridícula cortesia. Afinal, não havia vestir, apenas despir. O que ela fazia o mais rapidamente possível, porque o tempo da sessão só começava a contar depois que ela se punha nua em sua posição. Seria mais simples despir-se ao lado de seu pódio. Frida comentara sobre isso, mas Karlsruhe insistiu que havia uma maneira correta de fazer as coisas, e ela devia despir-se reservadamente como a modéstia feminina exigia. Nos últimos tempos, Frida vinha notando que seu biombo encontrava-se cada vez mais distante do pódio. Estava claro que Karlsruhe gostava de assisti-la atravessar nua todo o estúdio. Mais divertido, sem dúvida, do que olhá-la de soslaio em sua imobilidade congelada. «Boa noite, Fraulein», Karlsruhe disse. «Que alegria é vê-la! O sol se pôs, mas a luz dele ainda brilha em seu sorriso.» «Não estou sorrindo hoje, Herr Karlsruhe»,
Você soube? Atiraram em Walter Rathenau. Ela realmente não tinha intenção de mencionar aquilo. Sempre tentara evitar a troca de pontos de vista com Karlsruhe sobre qualquer assunto, mas era melhor do que aturar-lhe os cumprimentos melosos e indesejados. Sim, eu soube, Karlsruhe comentou com desdém. Mas não pense nisso como perder o ministro das Relações Exteriores, e sim como se livrar de um judeu. Ele riu como se tivesse feito uma excelente piada. Frida não respondeu. Estava acostumada ao antissemitismo casual. Presumia-se geralmente que ela própria não era judia, e por isso ouvia coisas assim o tempo todo. Era tão comum em Berlim como observações sobre o clima. Não era grande coisa, e se ela resolvesse passar seus dias confrontando tais observações, não teria tempo para mais nada. Não posso reivindicar o crédito pela piada, Karlsruhe continuou. Um amigo me telefonou contando-a. Ele a ouviu no Tiergarten momentos depois do assassinato. As pessoas são tão inteligentes, não é? Talvez devêssemos começar, disse Frida. Sim, agora mesmo, minha pequena. Não vamos nos debruçar sobre o terrível presente da Alemanha, mas caminhar juntos para o passado mítico, embora eu receie que o meu pobre talento não possa esperar igualar a beleza com a qual você enfeita meu estúdio. E o barro frio ou o bronze, e nem mesmo o mármore, jamais poderiam aspirar a capturar os tons cálidos e sutis de sua pálida, macia e delicada pele. Em uma outra noite, Frida poderia ter tentado forçar um sorriso diante dos elogios assustadores do homem, mesmo que apenas para cobrir seu nojo e embaraço por eles, mas desta vez ela permaneceu impassível enquanto desaparecia atrás do biombo para se despir. Havia algo um pouco diferente na atmosfera. Karlsruhe estava mais confiante do que o habitual, mais cheio de si. Claramente, a aguardente o havia encorajado. Frida esperava que ele não bebesse mais. Tirou as roupas tão rápido quanto possível e saiu nua, sentindo-se inabitualmente envergonhada. Estava acostumada ao olhar cobiçoso de Karlsruhe e normalmente era quase indiferente a isso, mas desta vez, quando percebeu que seus olhos a exploravam, sentiu-se de repente revoltada. Tomou seu lugar no pequeno pódio e assumiu a postura em que haviam estado trabalhando na sessão anterior, empoleirada delicadamente em um banquinho que Karlsruhe assegurou-lhe mais tarde seria transformado em pedra sobre a qual a fascinante donzela do Reno iria divertir-se dentro da fúria espumosa do grande rio. Karlsruhe acendeu o holofote e Frida piscou quando se sentiu banhada em seu brilho. Minha querida, está um pouco frio para você? Ela ouviu a figura sombria atrás da lâmpada perguntar. Vejo que os pontos de seus seios estão orgulhosos. Um detalhe bonito para mim como artista, particularmente uma vez que a minha criação mítica é para ser representada na congelante água da montanha, mas eu temo que você possa pegar um resfriado. Frida sentiu-se corar sobre a máscara impassível. Karlsruhe começara a falar assim cada vez mais, oferecendo elogios extravagantes e fazendo observações pessoais sobre detalhes de seu corpo, tornando-se cada vez menos cuidadoso em esconder o seu óbvio desejo sobre a pretensão de profissionalismo. Graças a Deus ela estaria livre daquilo em breve, e nesse meio tempo bastaria bloqueá-lo. Afinal, não eram todos os artistas secretamente apaixonados por suas modelos? Seu cabelo é um mistério, minha linda, Karlsruhe disse sem ao menos se dar ao trabalho de modelar um pouco a argila, simplesmente parado ali, olhando. É ruivo? É castanho? Juro que às vezes quando a luz da minha lâmpada o pega assim, quase reflete um vermelho ardente. Frida percebeu que não era o cabelo que Karlsruhe estava olhando, mas não podia ter certeza, já que ele se posicionara fora de sua linha de visão e ela não estava autorizada a movimentar a cabeça. Como eu gostaria que você o deixasse crescer para ser a sua verdadeira coroa de glória, em vez desse ridículo e monstruoso corte de pajem com que você e suas irmãs modernas se vandalizam. Você sabe que quando começar a trabalhar sobre a cabeça da minha donzela do Reno, eu farei com que você use uma peruca de tranças douradas, pois uma verdadeira filha do solo alemão deixa sua cabeleira crescer até seu derrière. Havia um tom estranho em sua voz, que ele a estava rondando. Podia senti-lo fazer uma pausa atrás dela e sabia o que ele estava olhando. Frida programou sua mente para bloquear a conversa desconfortável do homem e a ideia de seu grande rosto suado olhando-a lascivamente por trás. Pelo menos, ela não era obrigada a responder,
E, na verdade, esse era o único aspecto positivo do trabalho. Ela não era obrigada a falar absolutamente nada. Ele a pagava para permanecer imóvel, inexpressiva e muda. Era assim que ele gostava também. Ela sabia disso. Ele gostava de seu silêncio, sua aquiescência, sua obediência. Não era essa a maior parte de toda aquela coisa de Kinderküchkirch que obcecava os velhos dinossauros Volkisch, crianças, cozinha, igreja, os deveres de uma boa mulher alemã e, acima de tudo, obediência ao seu homem. Bem, era 1922 e tudo isso estava mudando, graças a Deus. Seu diploma de médica seria a prova disso. Frida programou sua mente para considerar seus estudos. Era assim que sempre procurava passar as longas e cansativas horas posando como modelo, revisando em sua mente a leitura que tinha feito no dia anterior. Seu tema atual era a circulação do sangue. Então, ela dedicou-se a folhear as páginas de seu livro mental, explorando a anatomia do coração. Estava tentando separar as artérias das veias quando sentiu aquilo. A mão de Karlsruhe em seu seio. Ela saltou como se tivesse sido eletrocutada, tropeçou para fora do pequeno pódio, sobre o qual estivera empoleirada, e acabou desabando no chão, nua e ferida. Por favor, disse Karlsruhe avançando. Deixe-me ajudá-la a levantar. Fique longe de mim, disse Frida, erguendo-se atordoada. O que você pensa que está fazendo, me tocando assim? Sou uma mulher casada. Quero pegar minhas roupas. Mas Karlsruhe estava em seu caminho, parado entre ela e o biombo com uma expressão que era um misto de medo e desejo. Você tropeçou, ele protestou. Sua perna deve ter ficado dormente. Isso é mentira. Você me tocou. Frida exclamou com fúria. Você tocou em meu seio. Deixe-me passar. Fui arrumar seu cabelo. Um movimento inadvertido. Minha mão escorregou. O que você está sugerindo, Frau Stengel? Eu é que sou injustiçado. Você me ofende. Frida olhou-o duramente. Sabia o que tinha acontecido, mas ele estava negando e aquilo era o fim. De certa forma, sentia-se aliviada. Com dinheiro ou sem dinheiro, o relacionamento deles havia acabado. Nunca teria de vê-lo novamente. Saia do meu caminho, Herr Karlsruhe. Eu não posarei mais para você. Não diga isso, por favor. Sim. É o que devo fazer. Por favor, pegue o dinheiro que você me deve enquanto eu me visto. Ela passou por ele pensando que o incidente havia acabado, mas para seu horror, ele agarrou-a por trás, abraçou-a e enterrou o rosto no cabelo dela. Por favor, ele murmurou. Amo você, minha pequena. Você é tudo. Tudo para mim. Frida debateu-se em suas mãos, gritando mais uma vez, afirmando que tinha um marido e que ele também tinha uma esposa. Aquela vaca! Karlsruhe desabafou, girando Frida, sua respiração quente sobre o rosto dela. Ela não me entende. Você sim. Você é tudo o que uma mulher deve ser. Você é minha musa, meu amor. Puxou-a mais para perto, então, comprimindo seu corpo nu contra o peito, ela podia sentir o cheiro da aguardente em seu hálito. Não era um homem jovem, mas era forte e a bebida e a luxúria o incitavam. Frida lutou, mas não conseguiu libertar-se. Agora ela podia sentir-lhe a mão por trás dela, agarrando-a entre as nádegas enquanto apertava a ereção contra seu ventre. Minha querida donzela do Reno, ele ofegou. Mein klein Voglein, Welgund, Anfoshild. Nome das 3 ninfas das águas que aparecem no ciclo de óperas O Anel de Nibelungo. Então Frida descobriu o que poderia fazer para bloquear aquela loucura. Nua, muito menor do que o seu agressor e pega de surpresa, não tinha condições de lutar com ele, mas não precisava. Tinha visto a sua fraqueza. Não era ela que o homem tinha nas mãos. Ele estava manuseando uma fantasia, uma obsessão romântica deformada. Uma única palavra deteria o seu ardor. Herr Karlsruhe! Ela gritou, forçando seu rosto contra o dele. Eu não sou sua pequena donzela do Reno, seu idiota. Sou uma mulher adulta. Estou prestes a me tornar uma médica e, acima de tudo, eu sou judia. Houve uma pausa, de talvez 1 ou 2 segundos, antes que seu aperto afrouxasse e ele desse um passo para trás, surpreso. Frida aproveitou a oportunidade e correu para trás do biombo e apanhou suas roupas. Você, uma judia, ele falou. Você nunca me disse. Eu devia chamar a polícia. Frida gritou furiosa, puxando sua calcinha e abotoando o vestido. Você não parece judia. Ela ouviu-o murmurar. Com que um judeu se parece, seu cretino filho da mãe? Frida gritou quando saiu de trás do biombo calçando os sapatos. Você acha que eu deveria ter um nariz como um gancho de barco? Seu velho estúpido idiota!
Por favor, esse tipo de linguagem não é apropriado para... Linguagem? Você estava tentando me estuprar? Não, protestou ele. Apenas um abraço, um beijo. Eu pensei que você não se importaria. Sinto muito. Você deve ir. Antes eu quero meu dinheiro, Frida disse agarrando uma grande espátula e apontando-a para a cara de Karlsruhe. Karlsruhe enfiou a mão no bolso de seu avental e apertou um maço de notas na mão dela. Vá, por favor, vá, disse ele. Frida largou a espátula e correu em direção à porta. E deixe-me dizer uma coisa, Herr Karlsruhe. A única razão para eu não contar ao meu marido o que você fez hoje é que ele o mataria. Você entendeu? Ele o mataria! Capítulo 10 District e Circle Line, Londres, 1956. A manhã estava pela metade quando Stone deixou a casa em Queengate, onde havia sido interrogado. Uma tropa de cavalaria do quartel de Chelsea trotava ruidosamente subindo a rua em direção ao Hyde Park. Vestiam um uniforme caqui, não os uniformes cerimoniais, mas ainda assim proporcionavam uma visão impressionante, um eco da grandeza imperial. Stone viu-se batendo continência. Força do hábito, talvez. Você pode tirar o homem do exército, mas não o exército do homem, como dizem. Entretanto, Stone gostava do exército, na verdade. Não da parte do rigor e da disciplina, mas da coragem e da camaradagem. Por um curto período, o exército britânico havia lhe proporcionado um lar. Ele desceu em direção à estação de metrô de South Kensington. Law e Bogart haviam lhe orientado a ir para casa, ligar para o trabalho dizendo que estava doente e permanecer à disposição. Prometeram ajeitar as coisas com o chefe de departamento de Stone, assegurando-lhe de que ele não perderia nem o salário nem a credibilidade. Stone não se preocupava com o salário. Seus pensamentos concentravam-se somente na chocante revelação de que Dagmar trabalhava para a Stasi. E na verdade era assim tão chocante. A guerra havia mudado muito a todos eles. Se fosse para voltar no tempo e olhar para o seu próprio eu rebelde pré-guerra, despreocupado, maníaco por futebol, certamente não teria previsto a jornada que o menino daquela época faria. Que no fim de tudo, ele se veria murchando atrás de uma mesa em Whitehall, pagando sua longa e desgastante penitência por ter sobrevivido. Dagmar mal reconheceria o homem que ele se tornara. Será que ele a reconheceria? Stone atravessou a elegante entrada de tijolos vermelhos da estação de metrô do século XIX, recusando a oferta de comprar a primeira edição do Standard. Afinal, a notícia era a mesma do dia anterior. As consequências da crise de Suez ainda ocupavam as primeiras páginas, com a humilhação contínua da Grã-Bretanha nas mãos de Eisenhower e do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Para não mencionar o próprio Nasser, o Reino Unido estava acabado. O Egito estava em ascensão e por todo o Oriente Médio os árabes exibiam o seu poder. A música de Lonnie Donegan escapava pela janela aberta de um dos apartamentos sobranceiros à entrada da estação. Normalmente, Stone apreciava Lonnie Donegan, exceto por aquela canção idiota sobre a goma de mascar e a coluna do espaldar da cama. Ele gostava de Skyfall em geral, porque era sujo e desrespeitava a autoridade. Agora, entretanto, estava achando irritante. Estava achando irritante também a conversa das garotas à sua frente nas escadas. Dagmar havia dito em sua carta que tinha estado em um gulag soviético. Infelizmente, fazia sentido. Os russos haviam aprisionado centenas de milhares de inocentes recentemente libertados após a guerra, por mais que os apologistas covardes da esquerda de Londres tentassem negar ou inventar desculpas. Dagmar era, afinal, uma judia burguesa. 2 pontos contra ela no livro de Stalin. Entretanto, isso havia ocorrido 10 anos antes. Ela não poderia ter passado todo o período intermediário em um campo soviético e agora ser da Stasi. Em algum momento, ao longo de todos aqueles anos, ela deve ter sido libertada e reabilitada, e ainda assim somente agora entrar em contato. Por que havia demorado tanto tempo para tentar encontrá-lo? E por que o fizera agora? O trem chegou. Stone encontrou um assento e acendeu um Luke Strike. Seu pai sempre amara cigarros americanos. A resposta à primeira pergunta era óbvia. Dagmar não queria retomar o contato. A associação com pessoas do Ocidente não lhe faria um bem algum.
principalmente uma pessoa como ele, um ex-alemão vivendo na Grã-Bretanha e trabalhando no Ministério das Relações Exteriores. Em sua posição, Dagmar certamente saberia dessas coisas a seu respeito e entenderia que uma associação com ele acarretaria suspeitas sobre ela. O fato de o MI6 querer que ele a contatasse em seu nome era evidência suficiente e assustadora disso. Então por que ela havia se aproximado dele? A resposta para isso era tão excitante que Stone mal ousava reconhecê-la, mesmo em seus mais profundos e íntimos pensamentos. Ela precisava dele. Stone segurou o cigarro entre os dentes e apanhou a carta que estava dentro de sua carteira. Foi escrita em um estilo ainda familiar a ele, embora agora mais vacilante, de certa forma mais triste, menos otimista. Da última vez que o vi, caro amigo, no café da Lerta Bahnhof, você segurou minha mão e sussurrou para que ninguém, nem mesmo seu irmão, pudesse ouvir. Você sussurrou que me amava e que sempre me amaria. Você me prometeu naquele dia que eu iria vê-lo novamente. Você vai manter sua promessa? Somos estranhos agora, é claro. Mas você virá. Talvez possamos rir juntos da felicidade meio esquecida de outro mundo e de outros tempos. Todo mundo está procurando por Moisés. Aquela última linha, todo mundo está procurando por Moisés, era a mãe dele quem costumava dizer isso. No primeiro ano do pesadelo, em 1933, as pessoas costumavam procurá-la em busca de uma saída. Ela era uma médica, afinal de contas, e os médicos tinham a resposta para tudo. Talvez até mesmo sobre como obter um visto de saída. Mas apesar de toda a sua inteligência e compaixão, a doutora Stengel não sabia isso. Só podia sorrir e sussurrar para fora do Egito. Só podia sorrir e sussurrar suavemente. Todo mundo está em busca de Moisés, esperando que ele vá levá-los para fora do Egito. Ela disse isso muitas vezes no primeiro ano, porém depois, menos, até que parou por completo de dizer. Bem, Dagmar tinha um novo Egito agora, e desta vez, Moisés não falharia com ela. Capítulo 11. Dinheiro Insano, Berlim, 1923. Paulo e Otto estavam brincando juntos no espesso tapete azul inglês herdado dos pais de Wolfgang, enquanto Frida verificava as finanças da família sentada à escrivaninha. Estivera olhando uma cédula de dinheiro, em especial por alguns momentos quando, de repente, começou a enxugar os olhos com um lenço. Os meninos pararam de brincar e olharam para ela por um instante, surpresos pelo estranho espetáculo de sua mãe em lágrimas, imaginando até aquele momento de suas vidas que o choro era prerrogativa apenas deles. Não chore, mamãe, Otto pediu. Não estou chorando, querido. É apenas um cílio no meu olho, só isso. Frida assoou o nariz no lenço e, em seguida, questões mais urgentes chamaram a atenção dos garotos, quando Paulo aproveitou a oportunidade para roubar o parapeito da fortaleza de blocos de madeira de Otto e adicioná-lo à sua própria. Paulo, pensativo por trás de profundos olhos escuros, já era o estrategista superior, enquanto Otto, apesar de não ser nem um pouco burro, era selvagem e impulsivo, e seu impulso naquele instante foi imediato e violento. Socou a lateral da cabeça de Paulo com seu punho gordinho, e a luta que se seguiu só terminou quando Wolfgang irrompeu do quarto onde estivera dormindo depois de chegar tarde de um show e desmanchou o emaranhado de braços, pernas, punhos e pés com um jato d'água de uma pistola de brinquedo. Era um truque que ele aprendera no parque com um homem que criava cães. Quando eles brigam, eu jogo água neles, o homem havia dito. Eles aprendem logo. Wolfgang achou que o mesmo treinamento de causa e efeito poderia funcionar com as brigas sem fim de seus bebês de 3 anos. Eles são apenas uma dupla de pequenos animais selvagens, não são? Wolfgang argumentou quando Frida opôs-se que os seus filhos fossem treinados como cães. E você tem que admitir que funciona. Isso não funciona. Eles só acham engraçado. Eu prefiro o riso aos gritos. Uma vez que os gêmeos haviam sido subjugados, Wolfgang reparou nos olhos vermelhos de Frida. O que há de errado, Fried? Perguntou ele. Você andou chorando? Ele se sentou ao lado da esposa na escrivaninha, deslizando para a banqueta de piano que estava usando como cadeira. Vamos lá, garota. Eu sei que os tempos são muito difíceis, mas estamos conseguindo, não é? Frida não respondeu.
Em vez disso, entregou-lhe a nota de 10 milhões de marcos que tinha recebido no dia anterior como troco por 1 litro de leite. Rabiscadas na nota, com uma letra de menina ingênua, estavam as palavras desesperadas: "Por esta nota aqui vendi minha virtude." Wolfgang franziu o senho e depois deu de ombros. "Deve ter sido há pelo menos 1 mês, disse ele. "Até mesmo uma garota do interior iria querer pelo menos 100 milhões por sua virgindade agora." "Eu não acreditava que a Alemanha pudesse ficar insana", disse Frida, fungando. "Eu acho que quando você perde uma guerra mundial, as coisas não voltam ao normal da noite para o dia." "Já se passaram 5 anos, Wolf. Acho que ninguém na Alemanha tem mais a menor ideia do que seja normal." Do lado de fora do apartamento, o ruído metálico do elevador anunciou sua preguiçosa chegada ao andar deles. "Edeltraud", Frida disse com um sorriso resignado. "Já não era sem tempo, maldita." "Precisamos lhe dar um relógio." "Precisamos lhe dar um pontapé no traseiro." Edeltraud era empregada e babá dos Stengel, uma esquálida menina de rua de 17 anos que tinha ido parar no centro de saúde comunitário, onde Frida trabalhava, com sua filha de 2 anos enganchada no quadril e simplesmente desabara no chão de fome e frio. Frida a alimentara, vestira, conseguira encontrar um lugar para ela em um albergue e também, para o bem da garotinha risonha aos seus pés, prometera a Edeltraud um emprego. Isso surpreendeu e também enfureceu os colegas de Frida no centro de saúde, que eram todos comunistas de ar severo e não aprovavam o sentimentalismo burguês. "Se for dar emprego a cada miserável que atravessa nossas ruas", um jovem colega chamado Mayer resmungou, "muito em breve você estará empregando toda a população de Friedestein. Você precisa canalizar sua culpa social na ação política organizada e não em inúteis e reacionários atos de caridade liberal contraproducente." "E você precisa calar a boca e cuidar da própria vida", Frida respondeu, surpreendendo a si mesma. Wolfgang não havia ficado muito feliz com o arranjo também, embora suas reservas fossem de ordem prática, não dialética. Ele só não gostava da ideia de ter uma adolescente cabeça de vento, sem instrução, zanzando pela casa e beliscando sua comida. Depois de 1 mês ou 2, no entanto, teve de admitir que as coisas estavam funcionando muito bem. Era verdade que Edeltraud nunca chegava no horário e certamente não era a garota mais trabalhadora do mundo, e tinha o hábito incrivelmente irritante de rearranjar suas prateleiras. No entanto, era agradável e tinha muitas boas intenções, e os gêmeos a adoravam, o que Wolfgang achava que acontecia por terem eles todos o mesmo grau de maturidade. Edeltraud era apenas 6 anos mais jovem do que Frida, mas Frida às vezes sentia como se tivesse uma filha adolescente no apartamento, e uma filha adolescente bem infantil e ingênua. O que tinha feito Frida chorar com a patética inscrição da cédula de fato fora pensar em Edeltraud. "Bem que poderia ter sido ela quem escreveu isso", Frida disse. "Querida, quando Edeltraud recebe algum dinheiro, ela não perde seu tempo escrevendo pequenos e pungentes recados nele. Não importa como o tenha ganhado. Ela o gasta em chocolate e revista de cinema. Além disso, Edeltraud não sabe escrever." "Na verdade, ela sabe um pouco agora. Comecei a ensiná-la." "Não comente isso com aquele cretino do Dr. Mayer. Ele vai dizer que você não pode libertar as classes oprimidas pela iniciativa privada. É preciso uma ação de massa coordenada." "Não estou interessada em libertar as classes oprimidas. Só quero que Edeltraud seja capaz de ler as minhas listas de compras." A chave arranhou a fechadura e Edeltraud adentrou a sala apressada, com o pão debaixo de um braço e sua filhinha Silke no outro. Silke foi o resultado de uma relação extremamente breve que Edeltraud tivera aos 14 anos com um marinheiro, sobre a qual ela fora surpreendentemente franca. "Ele me levou para um quarto numa hospedaria", a jovem explicou para Frida, parecendo ainda estar tentando superar a surpresa. "E quando terminou de fazer o que queria, coisa esta que não tenho palavras para dizer o quanto apreciei, falou que estava indo ao banheiro no corredor. Bem, por cerca de 1 hora, imaginei apenas que ele estivesse com prisão de ventre. Só percebi que tinha dado fora quando a senhoria começou a bater na porta querendo receber o dinheiro, o que, é claro, eu não tinha. Uma ótima maneira de perder a virgindade, devo dizer." Silke tinha agora 2 anos e meio e já era uma coisinha encantadora e alegre, com uma massa de cachos tão loura que era quase branca. Cachos que eram naturalmente objeto de fascinação e terrível tentação de Paulo e Otto, que os puxavam em todas as oportunidades. "Bom dia, Frau Stengel, Herr Stengel."
Edeltraud disse da porta. Eu trouxe Silke. Espero que vocês não se importem. Você sabe que não me importo, Edeltraud, Frida respondeu. Nós gostamos de tê-la aqui. Só fique de olho nos meninos. E se eles puxarem o cabelo dela, bata neles com a colher de pau. Bem, disse Wolfgang, vou tentar dormir um pouco. Não use o aspirador por enquanto, está bem, Edeltraud? E pelo amor de Deus, tente resistir à tentação de reorganizar a partitura do piano. Tudo bem, Herr Stengel. Edeltraud respondeu inconscientemente, trocando as posições de uma fotografia emoldurada e um cinzeiro em cima da cornija da lareira a gás. Wolfgang voltou ao quarto e Edeltraud, que estava mais do que contente por lhe dizerem para não trabalhar, começou a contar as últimas notícias do bairro. Vocês souberam? Disse ela sem fôlego, ansiosa para contar. O quê? Os Pinert se asfixiaram com gás. Não! Frida exclamou horrorizada. Meu Deus! Por quê? No mesmo momento em que disse aquilo, Frida sabia que era uma pergunta estúpida, era óbvia a razão. Ele estava recebendo uma pensão sem reajuste dos Correios. Edeltraud continuou. Eles deixaram um bilhete dizendo que preferiam se matar pelas próprias mãos a morrer de fome. Venderam peça por peça da mobília que tinham para religar o gás e, em seguida, deitaram-se juntos no chão ao lado da saída de gás, com a cabeça debaixo de um cobertor. Oh, meu Deus! Frida sussurrou. Eu acho que foi realmente muito romântico, disse Edeltraud. Edeltraud ainda não tinha 18 anos e contou sua horrível história com toda a crueldade inconsciente da juventude. Frida não achou que foi romântico. Viverem juntos até a velhice seria romântico. Cometerem suicídio juntos era simplesmente horrível e terrivelmente triste. Conheceram os Pinort de vista, acenara para eles muitas vezes na rua, e ainda assim tinha sido alheia ao desespero que os envolvera. Eu deveria ter falado com eles, perguntado se estavam indo bem, se precisavam de ajuda. Não teria adiantado nada, teria? Edeltraud disse. Você não poderia fazer as economias dele de toda uma vida valerem alguma coisa, não é? Havia uma mulher no quiosque de cigarros esta manhã. Ela contou que economizou dinheiro a vida toda e agora o montante não lhe compra nem um maço de cigarros e um jornal. Se você quer saber a minha opinião, a resposta é: não poupe, ganhe, gaste. Edeltraud colocou o Silke no chão e começou a reorganizar a louça do café, que estava empilhada na pia. Eles se arrumaram para fazer aquilo, sabe? Ela em um longo vestido de vovozinha, de antes da guerra, e ele com seu melhor paletó e sua melhor gravata. Imagine só, os dois ali, vestidos para um domingo no Tiergarten, estendidos sobre o assoalho com um cobertor sobre suas cabeças. Na verdade, é quase engraçado quando você pensa nisso. A pequena Silke saiu bamboleando pelo apartamento até onde os gêmeos estavam brincando no chão. Postou-se na frente deles por um momento, aparentemente perdida em pensamentos, perninhas fortes e pés descalços plantados, afastados e firmemente no tapete, braços cruzados propositadamente. Então, tendo visivelmente chegado a uma decisão, sentou-se pesadamente sobre o forte de Otto, derrubando todos os tijolos. Otto, é claro, uivou de fúria. E Paulus rolou de... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.